Sem Pauta está no ar, galera, aqui é o Cainito. E hoje na bancada para falarmos sobre o que? Fronteiras africanas. Esse programa aqui é muito suspeito de falar sempre de tópicos relacionados ao continente africano. É muito amor. Então vamos diretamente chamar essa bancada maravilhosa, mais que expert quando se trata dessas terras maravilhosas. Ela é diretamente de Kumuri. Eu vou deixar ela falar de onde ela é, que é difícil. Bem-vinda, Carol Yusser! Oi, gente. Eu falo de Cumuruxatiba, sul da Bahia. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada que ensaia falar sobre isso há meses. Tem uns bastidores, eu vou depois falar um Telegram. A pessoa acha que é só ligar e gravar, já é a segunda vez, então menos mal. E também é a aposentadoria da Carol, tá, gente? Eu vou fazer uma piadinha, mas é verdade, vocês não vão ver a Carol aqui durante um bom tempo. E ele diretamente de Curitiba, ele aí que... eu nem falei os adjetivos, Carol, das pessoas, mas você, todo mundo sabe, né? Que rebola o som dos tabacos africanos, mas ele é o que desbrava os países que não estão nos mapas da escola. Então você vai olhar pro mapa lá, você não vê lá o país que ele foi, entendeu? Difícil, né? Você imagina esse convidado na escola dando apresentação, ali pega o mapa e cadê? Tio, cadê o país? Bem-vindo, Guilherme Canever. Oi, Kainan. Oi, Carol. Obrigado pelo convite, que bom que deu certo. E tem dois desses países que não existem que são na África, hein? Inclusive o primeiro que eu conheci é do continente, vamos falar deles. Tô pensando aqui qual que é. Bem, E aí, fica o suspense no começo desse podcast. Agora eu já sei. Então vamos falar sobre ele. Então sobe a trilha. Olá, mochileiros! Então vamos aos recados. A primeira eu quero reforçar, agora o Mochileiro abriu a campanha de financiamento do Mochileiro Sem Pauta para você ajudar a dividir o peso da mochila comigo para esse podcast independente ter uma longa estrada e percorrer grandes quilômetros aí, quem sabe dando a volta ao mundo. Então, se você quer ajudar esse conteúdo que já vai fazer quase 2 anos na estrada, o link é no catarse.me/mochileiros sem pauta, ou o link aí vai estar na descrição. E aí você sendo um assinante, você tem acesso às recompensas, aí você dá uma olhadinha lá, tem desde estar no grupo fechado para discutir pauta, ou nos encontros mensais, então seja um apoiador aí da campanha do podcast para fazer parte da família. Esse é o primeiro recado. E o segundo é o seguinte, como vocês viram no título, é sobre fronteiras africanas. E no decorrer da edição, eu percebi que assim, quem tá na bancada tem uma noção geográfica dos países. E acho interessante você que não conhece muito o continente africano, se você tiver a chance, ouve esse episódio com um mapa da África aberto. Porque é interessante você ter uma noção espacial da qual é o país que eles estão falando, qual é a fronteira, e é autoconhecimento, né? Acho válido. Faz um esforço aí, tem um mapa aberto que vai agregar muito mais o episódio. Porque às vezes a gente tá falando de um país, mas onde é que é? É lá no norte, no sul? Então, é isso. E que mais? Como sempre, o Kainan sempre fala das histórias dos ouvintes. Envia sua história pro kainan@mochileiros.com.br e o grupo do Telegram aberto ali, onde eu troco algumas vezes, solto alguns dos stories meus antigos, ou da própria minha mãe lá na casa do rei do Marrocos. Enfim, então é isso. Então, ouve o programa, espero que você curta. E tá lá a campanha para você ajudar o mochileiro a seguir longas estradas, dividindo o peso com a gente. É isso, gente. Então, valeu. Bom episódio para todo mundo. E Carol, bem, como esse aqui é o segundo programa, né, já que a gente perdeu o primeiro, e é sempre bom deixar isso claro pros ouvintes que acontece, quem sabe faz ao vivo, às vezes a internet cai e tudo mais, mas eu queria começar, bem, isso aqui a gente é super próximo, então vai ser um programa muito fluido, e eu acho que pra gente começar a falar de fronteiras africanas, uma coisa que me veio à cabeça é fazer um paralelo até com as Américas, que pra quem nunca foi pro continente ou pretende ir, eu acho que o que destoa eles, não é destoa, né, mas o que caracteriza são os vistos no continente africano, é claro que tem alguns que não precisa, mas eles fazem que com toda travessia seja uma coisa, vamos dizer, maluca, desafiadora. Então eu vou jogar, vamos começar aqui. Visto, né? Você até falou antes na pré-pauta, né, que os vistos não tem como falar de fronteiras africanas sem falar dos vistos. Porque é muito à parte, sem contar o preço, sem contar a burocracia. Mas para começar leve, assim, quais dos vistos das fronteiras você já foi que você tem uma história que daí vamos puxar para outros temas, que você fala, nossa, esse visto, Kainan, ou custou o olho do boi? Nem sei o termo agora, mas custou um fígado. Deixa eu pensar numa história de visto. Qual foi o mais caro? Eu não sei, daí vai surgindo os tópicos. O mais caro que eu paguei foi da Libéria, porque eu poderia esperar
E se eu esperasse um tempo lá, que não lembro quantos dias que era, mas eu não tinha, já era uma viagem um pouco mais curta, né? E eu não podia, eu queria já viajar de Serra Leoa descendo pra Libéria, não podia voltar pra Freetown. Não era tanto tempo, mas era tipo esperar uma semana, eles custava tipo $50. É um preço mais ou menos... É caro, mas eu digo que vários países têm, né? Que é de $50. É um médio, né? É uma média. E daí ela... Tentei chorar, tentei sorrir, não teve jeito. Ah, se quisesse fazer o fast track lá, então paga $50 a mais. Então custou $100. O Gui, tem outro ponto também, né? Quando você fala ficar 7 dias, é em 7 dias num contexto muito diferente, dependendo da estrutura, né? Tem isso, né? Não é 7 dias... Às vezes... Eu até tava fazendo Couchsurfing, então até tava com gastos bem baixos, assim, próximos a zero, né? Só de transporte pela cidade e tudo. Mas, assim, aquela história que... Bem, você sabe, né, Caína? Você que ficou bastante nesse... Quando você tem tempo, né? Você até fica e não tem problema. Agora, quando você tem um tempo um pouco mais reduzido, se você colocar isso na ponta, né, do lápis, o que você pode fazer, o que você pode aproveitar, então, às vezes, vale mais a pena pagar, né? Agora, Gui, o da Guiné não foi caro também, não? Pra ti? Eu acho que o da Guiné foi mais caro que o da Libéria, pra mim. O da Guiné... Eu não lembro quanto que eu paguei da Guiné. Eu lembro que o que me surpreendeu muito, se tirou do Brasil, não? Não, eu tava em Gana. Eu tenho que olhar. Eu sei que eu mandei, chegou, e no mesmo dia que chegou lá, em Brasília, eles mandaram de volta. Então, tipo, chegou no dia seguinte, pra mim, foi tipo, um dos vistos mais tranquilos, assim. Eu fiquei, nossa, impressionado, sabe? Caraca. E tem um pouco disso também, que o visto, depende de onde você pega, os preços podem oscilar muito. Muito, né? Muito. E a gente tá falando de oscilação que, assim, o que já chegou até mim é de diferença de quase $30. É, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com uma outra coisa que a gente também chegou a comentar em conversas, assim, que é, em muitos países, aí principalmente para esse lado da África Ocidental, né, que a gente tava falando de Libéria, de Guiné, Serra Leoa, são países que muitas vezes não tem um fluxo de turistas muito grande e muito menos de pessoas do Brasil que vão viajar pra lá, né? Então, muitas vezes, eu tive caso da Guiné, foi um desses, na verdade, eu paguei muito caro, mas eles não sabiam nem quanto me taxar, porque eles nunca tinham emitido. Caro quanto, Carol? Só por curiosidade. Eu acho que eu paguei... Ó, você falando caro, 150 pelo menos. Não, foi muito... eu acho que foi uns $130 que eu paguei, se eu não me engano, ou euros. Foi muito caro, assim. E ainda foi uma situação meio daquelas chatinhas, assim, né, que a gente até pode falar esse negócio de diferenças de mulher e homem, do cara lá do consulado querer pedir o meu telefone, umas coisas, assim, desconfortáveis, né, mas nada violenta, nada invasiva, mas, assim, uma coisa de exigir paciência. Mas eu sinto que era porque, e acontecia isso frequentemente comigo, que era isso, assim, esses países, como ficaram muito tempo fechados por causa de guerra civil, por causa de ebola, especificamente Libéria e Serra Leoa, né, um pouquinho da Guiné, eu tirei o visto em Gana, então eu fico pensando quantos brasileiros já tinham pedido pra emitir o visto da Guiné em Gana. Talvez eu tenha sido a primeira, sei lá, né, nos últimos anos, pelo menos. Então, eles nem sabiam como que fazer, né? Então, tem um pouco desse jogo de cintura nosso também, né? Da gente também ter que desenrolar alguns processos, ir atrás de algumas informações, ajudar nesse processo. Não, e só falando ali, você falou da quantidade de turistas, né? Eu, no meu livro, eu fiz a pesquisa desses países, até tem a relação até com os destinos invisíveis, que é muito invisível, né? Pela mídia, por tudo isso, mas também pro turismo. Guiné, pré-pandemia, né? Antes, 25 mil turistas ano. Então, a Carol tá falando de brasileiros, desses 25 mil turistas na Guiné, quantos brasileiros, né? Por ano, gente. Divida por mês pra ver. Isso é visto de turista. Serra Leoa e Libéria na faixa de 50 mil turistas, né? Então, você pensa aí com tantos países aí, com milhões e milhões de visitantes, às vezes em uma só atração, né? Então, é bom para as pessoas terem uma noção, né? Não, tá indo pra um lugar que recebe muito, 2 mil turistas por mês, espalhado por todos os países. Isso que tem as temporadas ainda, que acaba tendo mais. Tem muita gente que acaba indo só pra capital e tudo, né? Então é muito pouca gente mesmo, né? Eles não sabem. Ou usa também como passagem, né? Só de rota de carro, de 4x4 às vezes também. Exatamente. Agora eu pensei nisso também, né, Kaina? Quando você fala assim, 2 mil turistas por mês na Guiné, né? O Gui falou. Aí quantos desses 2 mil chegaram por aeroporto? Claro. Por exemplo. 90%, com certeza.
Pois é, aí já diminui muito quem passou por fronteira terrestre. Quem passou por fronteira terrestre, quem passou com carro, quem passou sem carro, né? Quem era do Brasil. Provavelmente ali eu e o Gui os únicos nos últimos 3 anos, sei lá. E puxando até, Gui, Carol, nessa questão da informação, o que caracteriza até a fronteira é a busca da informação que oscila pra um caramba. Então, assim, como se o próprio visto já oscila com o preço, você imagina as informações. Então, assim, Gui, na primeira gravação que a gente fez, que não existe, mas vamos trazer aí, então, a primeira vez, né, um programa morto, mas você falou até das informações de uma fronteira, não vou lembrar qual, que você tinha que falar até que brasileiro podia, né? Assim, só evidenciando o quanto isso é muito, vamos dizer, confuso, até para eles, às vezes, os policiais. Sim, isso foi Era o visto da Etiópia, então muitas pessoas tiram o visto da Etiópia no Quênia, e como até para fugir um pouco desse movimento, tudo, eu tirei em Uganda, tava em Kampala. E eu fui para lá, deixei meu passaporte, preenchi tudo, e falaram, vem buscar tantos dias depois. Eu tinha tempo, saí, fui viajar e voltei, né? Alguns dias depois. E quando eu fui pegar, cara, cadê meu visto? Sempre dá aquela tensão, né? Porque o visto é uma coisa, é um documento que faz com que você possa continuar a viagem ou tenha que mudar os planos, né? Aí, super simpática, a mulher da embaixada falou pra mim, não, você como brasileiro não precisa de visto. E eu sabia que eu precisava, porque na verdade se eu pegasse um voo no aeroporto de Addis Abeba, você não precisa mesmo, né? Mas como eu ia por terra, uma longa viagem, né, atravessando todo o Quênia e o sul da Etiópia, aí eu falei pra ela, não, eu preciso... Opa, tem um telefone tocando aqui. Pode atender. Só um pouquinho. Pode atender, vai lá, sem problema. Não, eu vou desligar mesmo. Desculpa, não tô em casa e a gente não sabe como que funcionam as coisas aqui direito. Então vamos lá. Aí... Não, e Gui, e ainda só, né, desculpa te interromper, mas o que seria normalmente, às vezes, pra uma pessoa que não tivesse tanta já jogo de cintura em viagem, ia pegar essa informação como a melhor informação da viagem, né? Nossa, não precisa de visto, que bom, isso. Então, exatamente, vou economizar, né, e tudo. Exato. E na verdade, sim, é uma viagem que não precisa ser feita direto, né, o Kainan fez, acho que no sentido inverso, mas quando você sai de Nairobi pra ir até... Addis Abeba, claro que você para em Moyale no caminho. Tem gente que até vai para pro Lago Turkana, uma região do Quênia que eu não conheço, mas enfim. Você tá falando de se viajar atrás, uma caçamba de caminhão adaptada, né, um pau de arara gigante, ou senão um ônibus muito velho, durante, sei lá, 17 horas, nem sei qual que é, dorme na fronteira, depois continua. Então, se você é barrado, realmente é um dia de viagem, né? E daí eu sabia, mas é bem isso. Daí eu falei, não precisa, expliquei tudo pra ela, ela me olhou com uma cara, tipo, você tem certeza? Aí dei a entrada de novo, esperei mais não sei quantos dias e daí saiu o visto. Então, às vezes, eu tinha que ter mais informação. E é interessante isso, que isso foi na minha primeira viagem pra África há mais de 10 anos atrás, 2009, né? E então as informações via internet, tudo eram muito mais escassas, então eu tinha alguns países que era muito difícil de ter essa informação com antecedência, sabe? E eu lembro que que muda toda hora, né, que você pode ou não pode, eu lembro que era o próprio Moçambique. Em Moçambique eu lembro de visitar na Zâmbia, eu ia na embaixada, pode, daí eu não sei quem tinha ido em uma outra embaixada em outro país, falava que não podia tirar na fronteira, e daí você fica nessa de pode, não pode, e muitas vezes eles pediam tipo uma semana pra ficar aguardando o visto. Eu também não sou muito de ficar nas capitais, prefiro mais o interior. E então eu acabei indo, mas até a hora de atravessar a fronteira, aquele frio na barriga, de tipo assim, vai dar certo ou vou ter que voltar até uma capital para conseguir pegar o visto, né? E o outro que eu acho que é um clássico, que até hoje não se tem, mesmo com muita informação na internet, mas que mudam, né? Essas informações mudam e a velocidade das regras mudam também. Da parte leste da África é o Malawi. O Malawi também, volta e meia pode, não pode. Na época eu precisei pegar um visto com antecedência, depois eu soube de algumas pessoas que conseguiram, mas tiveram que batalhar ali, porque também o Brasil não estava na lista dos países que podia tirar na hora, né? Então Gui, quando eu fui pro Malawi, eu tava fazendo essa pesquisa, né? Pegando várias fontes, aí eu encontrei 2 jovens brasileiros que ficaram presos na fronteira, tem até um relato se você encontrar. E eu falei, caramba, mas tem gente que fala que conseguiu, e aí? Porque às vezes o cara viaja e não produz, ou não escreve em blog, né? Então assim, não tá atualizado. Sim. Aí eu falei, e aí, como é que vai ser? E é aquele risco. Então, umas fontes, elas oscilam. E pra você ter a certeza, eu lembro que pra mim era pelo menos ter umas 5 fontes falando assim, sim, 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 sim. Porque Malawi é bem característica. Eu lembro quando eu vi esse jovem, eu falei, putz, eu acho que eu não vou conseguir. E o pior de tudo, né? Uma coisa também a gente falando de fronteiras, que assim,
vai muito até do oficial, né, da pessoa que você encontra. Então, tem um amigo meu que viaja muito há 10 anos na estrada e ele também fala assim que você vai na mesma fronteira, você mesmo pode ir 2 vezes na mesma fronteira, às vezes o cara vai falar que pode, às vezes vai falar que não pode. E ele tem o poder de decidir. Muitas vezes essas coisas, a informação às vezes não é tão clara. Por exemplo, visto para brasileiro, mas é para outros países. Então, se ele vai colocar o brasileiro num que pode, não pode, ele pode decidir. Se ele quiser emitir, ele emite. Porque é um papel, né? É um adesivo que cola no passaporte. Então, entra nessa questão. A gente até conversou no outro episódio, no Sumido, que eu tava indo de Ruanda pro Burundi. E eu cheguei na fronteira, também tinha tido muita pesquisa e que tinha um visto de trânsito que você poderia passar, que eram 5 dias. E enfim, e o Burundi era um lugar que eu não queria passar muito tempo. Então eu falei, não, vou pegar esse visto de trânsito para voltar pra Tanzânia. Eu ia fazer uma volta ali no leste da África. E cheguei na fronteira, né? Me receberam super bem, tudo, o visto. Aí eles falaram, sabe qual que é o problema? É que acabou o visto. Você pode tirar, mas acabou. Então, tinha acabado o visto pra eles colarem no meu passaporte. Mas eu podia entrar. Como que faz, né? Aí ele, não, escreva um papelzinho. Ele escreveu um papelzinho à mão ali, pegou uma, assim, carimbou em cima desse papelzinho, esse é o teu visto. Daí eu, claro, com esse papelzinho, né, avulso, cheguei lá, fui no dia seguinte, né, fiz um couchsurfing, no dia seguinte fui no escritório de imigração para pegar o visto propriamente dito, né. Super legal, com, um oleograma, um adesivinho, assim, que tridimensional, bem bacana o visto até. Olha, eu ostentaria muito esse visto com os amigos. Tá vendo? Eu tenho um visto num papel de padaria ou de guardanapo. Isso é um souvenir isso é muito maravilhoso. legal. Isso aí é pra fazer uma recordação, né? Isso aí tem aquelas recordações de viagem que a gente coloca numa caixa, a gente não sabe o que fazer, mas isso aí dá pra colocar num quadro, né? Enquadrar, plastificar. E é muito legal. Eu lembrei aqui de uma história que eu até tinha esquecido antes na pré-pauta, desse negócio de pode, não pode da Gâmbia. Mas antes disso eu ia falar, é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo em que tem as dificuldades, né, que a gente tá falando de falta de informação, de sabe se não sabe, se pode, não pode, etc. Na maioria das fronteiras, e eu acho que pelas histórias de vocês é parecido, eu fui recebida de uma forma hospitaleira, assim, eles têm um jogo de cintura também, né? A gente vai falar isso depois ao longo do programa sobre esse negócio das negociações, que faz parte, tem um jogo que rola na fronteira, que faz parte. Eu sou fumante até na fronteira, né? Exato, tem umas técnicas aí de negociação, mas é isso, assim, tem a negociação porque é o jeito deles de ter essa negociação, né? De chegar num acordo, mas tipo, que outro país que daria um papelzinho pra pessoa, sabe? Assim, não tem visto, faz um papel, né? E eu lembrei que na Gâmbia, porque acontece as duas coisas, né? Eu acho que acontece pela falta de informação. Tipo, o Gui contou uma história de brasileiro precisar de visto e a pessoa falar que não precisa, pode passar. Mas eu já vivi o oposto também, de saber que eu não precisava de visto. E aí na fronteira, porque eu passo por europeia, né? Eu sou brasileira, mas eu sei que às vezes me confundem com alemã, por exemplo. A pessoa ficar insistindo que eu precisava de visto. Sabendo que eu era do Brasil, mas assim, ela via que todo mundo, não é muito comum brasileiro entrar. Isso foi no Senegal, mas não foi na fronteira do Senegal com a Guiné, justamente. Que eu acho que, de novo, não deve ser uma fronteira que muitos brasileiros e brasileiras passam, né? E aí eu sabia que no Senegal eu não precisava de visto, né? Brasileiro pode entrar no Senegal e ficar até 3 meses sem visto. E a pessoa insistia que eu precisava, e eu sabia que eu não precisava, né? E foi tudo bem. E na Gâmbia, quando eu entrei, foi um lugar que eu não consegui informação atualizada de jeito nenhum, porque era um lugar que tava mudando constantemente. E aí eu cheguei lá, assim, com uma última informação que eu tinha, mas que eu sabia que podia ter mudado. E acabei tendo que pagar pelo visto, um valor bem justo, bem acessível comparado com dos outros países. Paguei e fiz. E meu irmão chegou na Gâmbia, acho que 5 dias depois de mim, que ele foi viajar comigo. E ele chegou por aeroporto. E eu tinha avisado pra ele, falei assim, olha, Rô, eu achava que não precisava de visto, mas precisa e tal, paguei tanto, vem preparado. E ele, quando entrou, não precisou de visto. 5 dias depois então, de mas mim. às vezes é por causa da via aérea ou não. E sabe que as minhas pesquisas na época, de quando eu fui do Senegal pra Gâmbia, falava que precisava e que brasileiro não podia tirar na fronteira. Então, pra ver, né? Sim, também então, tem às vezes, dessa. assim, fica... E daí eu tenho o passaporte italiano também, não tinha nas primeiras viagens da África, mas saiu depois. E daí eu peguei, né, economizar, né, um dinheirinho do visto, fui com o italiano, que também não precisava pro Senegal, então vou economizar. Aí fui com o italiano.
Em uma das fronteiras, eles falaram assim, não, mas você precisa pagar. Eu falei, não, seu passaporte é italiano, não precisa. Ah, você não quer o carimbo, então. Você pode entrar, mas daí sem o carimbo. Daí, tipo assim, como assim? Eu entro sem o carimbo e daí na hora que eu vou sair, né? Tipo, você deve arriscar, mas daí chega lá, daí tem alguém que fala, se não tem o carimbo, você tem que pagar uma fiança, sei lá, né? Então, sim. Aí, não, então você paga aqui, daí vai. E é engraçado que às vezes eles pagam lá, sei lá, 2.000 CIFA, alguma coisa assim, né? Que é, sei lá quanto que dá na conversão aí hoje em dia. É meio que balizado, né? Uns 4, 5 euros. Né? Mas é pouco, assim, mas enfim. E daí eu vi assim que até um monte de local, que a gente já bateu um papo disso também, um monte de gente tava passando só com a identidade mesmo e pagava às vezes essa taxinha, que é o caixinha do atendente ali, sabe? Tipo, é o tip mesmo, né? A gorjeta. E às vezes então eu via que às vezes até é meio que o normal ali de se pagar, e mesmo que seja, né, não uma taxa oficial, né? Então você vê que às vezes é o sistema da forma que funciona, né? From crossing the border. Almost there. Cannot cross here. We're crossing the border! Eu acho que me fez pensar que uma coisa que acho que a gente nem tinha falado antes, mas de novo, né, o quanto vem... Porque às vezes a gente vai falar disso, dessa taxinha, etc. Aí já cria todo o imaginário de, nossa, que país corrupto, que etc. Aí eu pensei aqui com o Gui falando, até lembrei de um filme que, Kainan, a gente pode indicar já, eu acho que é um filme muito legal, né? Que chama Fronteiras, justamente. E é um filme da Burkina Faso, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que era da Burkina Faso, mas é de algum lugar de lá, né? E eles passam por uns 4 países, 5, acho, países. São mulheres. É a história de 4 mulheres viajando de transporte público desde, acho que Senegal, se eu não me engano, né? Senegal até Nigéria. E aí é justamente esses bastidores do que rola nas fronteiras. E são todas pessoas locais, não são estrangeiras, né? E o que eu fico pensando é que, assim, é claro que dá pra gente discutir, mas é legal, não é bom, não é fácil, não é? Mas quando a gente não conhece a cultura, né? Como que esse sistema funciona ali por trás? Como que ele tá... O que tá ali? Quem que sou eu pra ele julgar como é que é certo ou não? E aí, só pensando em dica, né? Assim, que acho que de tudo isso que a gente tá falando, talvez quem não conheça a realidade de lá fique mais perdido, fica achando mais confuso ainda. Eu acho que tem sempre, quando a gente tá dando vários exemplos aqui, eu acho que tem, assim, né? Pra pensar em visto. A informação que tem que buscar é se precisa ou se não precisa de visto. E como o Gui bem pontuou, acho que é importante relembrar, é também descobrir se dá pra tirar o visto na fronteira ou se precisa tirar antes. E tirar antes, às vezes, em alguns países não emite. Então, tem isso também, é descobrir assim, eu preciso ir pra tal país. Às vezes você precisa tirar o visto de um país 2 países antes, porque no país seguinte não vai emitir. E às vezes é só na capital que emite, né? E só um outro, bem rapidinho assim, que também a gente esquece de falar, e que é rápido, que além disso precisa de carteira de vacinação de febre amarela, acho que em todas as fronteiras. Pelo menos que as que eu passei, não sei por outro lado se precisa. Na África Ocidental, absolutamente todas. E é um dos cheques. Então você passa na fronteira, você passa na casinha do visto e depois passa na outra casinha, que é a casinha da saúde, pra checar se você tomou vacina ou não. Procede. Né? Realmente me pediram. Acho que a única parte do lado ocidental foi Zanzibar. Não sei se alguém foi pra lá. Alguém foi pra lá, não foi? Foi. Foi o único lugar que pediram assim, mas olha, se você não tiver, você não entra. E eu falei, caramba. Tem outra dica, assim, momento dicas aqui pro ouvinte, né? Quando for voltar a viajar. Não, e outra, eu ia só comentar também que é sempre muito legal ficar ouvindo as histórias do Gui, justamente de antes e de agora, né? Porque se eu fosse dar dica baseada na época em que eu viajei por lá, já tinha smartphone e aplicativos e comunidades de Facebook e grupos de WhatsApp. Que grupo de WhatsApp e aplicativo de smartphone é coisa muito recente, né? Se a gente for pensar, assim, é coisa muito nova. E é a minha maior informação, assim, eu viajava lá muito a partir desses fóruns online e do iOverlander, que é um aplicativo que toda vez que a gente grava episódios sobre o continente africano, eu falo dele, né? Todos eles. Porque vai falar de transporte é dele, vai falar de onde acampar é nele, vai falar de... Enfim, que lá sempre tem muita informação recente, né? Agora, Gui falando, assim, como que era, né? Onde é que busca essas informações quando você não tem esses aplicativos?
administrativa. Mas sabe que tem umas informações, né? Que tem uma região ainda no oeste da África que eles têm além da moeda única, né? Eles têm o visto entente, então que daria para usar em vários países. E ele também é emitido em poucos desses países, não são todos os países que fazem parte que ele é emitido. E na minha primeira vez na África Ocidental, eu economizaria muito em vistos, né? Se eu conseguisse tirar esse visto. Então eu precisaria entrar pelas minhas pesquisas da internet, que eu precisaria entrar, então entrando em Burkina Faso, eu poderia dar entrada no visto entente. E daí eu tirei o visto da Burkina Faso no Brasil, porque eu fiz de Gana no Brasil, e fui pra lá. E quando eu fui dar a entrada, tem aquelas coisas assim... Não, que o visto entente, que eu precisava dele por um longo período, ele não poderia ser mais longo do que o meu visto para Burkina Faso, que era de somente um mês. Então, assim, coisas que ninguém tinha explicado, sabe? Enfim, e era realmente, no escritório da imigração não tinha nada de errado. Aí eu tive que dar entrada em um novo visto de Burkina Faso para 3 meses, para depois pegar o entente, que eu poderia ir daí para Níger, Togo, Benin, enfim. E ainda ficaria mais barato e ainda seriam menos idas a cada uma das embaixadas, né? Então, para ver que às vezes até tem a informação na internet, mas assim, existem peculiaridades, coisas bem simples, e que no final, eu lembro que eu fiz um post sobre isso na internet explicando, e as pessoas até agradeceram muito, porque assim, não tinha tanta informação atualizada do visto entente, que depois cai, daí não funciona mais, depois volta a funcionar. Então, e é uma embaixada que pode, a outra não pode, então tudo é muito complicado, né? Então é muita coisa que você vai na prática, né? E voltando um pouco também do que a Carol falou, dessa história, a gente até vai falar talvez um pouquinho mais, né? Da corrupção, da fronteira. Duas coisas que eu queria falar, né? Uma que é isso do dia a dia, da cultura, que você passa, às vezes, por alguns países que tem muitas dificuldades financeiras, né? Então, no dia a dia deles, é um estilo de vida, em alguns desses países, bem complicado. O dia a dia deles, assim, você vai construir uma casa. Você não contrata alguém para construir uma casa. O teu vizinho vem e te ajuda. E daí, em contrapartida, você ajuda teu vizinho a arar a terra, digamos assim. É uma troca, né? Uma troca de serviços. Algumas vezes, se você vendeu o teu gado, você tem um dinheirinho, você paga pro teu vizinho. E então, é uma mão lava a outra. Isso é um senso de comunidade muito grande. Então, como às vezes não tem, né, um apoio do governo, um apoio maior, então, para desenvolver a região, isso acaba acontecendo. Quantas vezes não passava, às vezes, em estrada? Eu, quando viajei as primeiras vezes pro Nordeste, nos anos 80, você passava, às vezes, tinha crianças e famílias que colocavam pedrinhas para fechar os buracos, que era um absurdo de buracos, e você dava uma gorjetinha ou não, assim. Então, isso é assim, esse mesmo sistema acaba acontecendo lá. Então, às vezes, você olha muito assim, como a corrupção e tudo, mas sem entender todo esse contexto, porque o cara, às vezes, tem um salário muito difícil, o cara trabalha fora da hora, além da hora que ele poderia, às vezes ele não volta para casa porque é muito longe, ele dorme lá. Então isso tudo acaba funcionando. Então isso é uma das coisas que eu queria falar da questão mais cultural, tentando contextualizar um pouquinho. E a outra coisa que a gente fala muito, que acho que as pessoas em geral começam a viajar muito pela América Latina, América do Sul antes, né? Porque é mais fácil, você pega ônibus. E assim, em questão de propina, e outra coisa que as pessoas falam de violência, eu acho aqui muito mais do que lá, sabe? Então tô falando minha experiência. As minhas experiências de quando eu viajei aqui, às vezes que eu já fui roubado, e às vezes que eu já fui extorquido pela polícia, seja na Argentina, seja no Peru, é assim, muito mais vezes. Só no Peru, a primeira vez que eu fui, eu tive que pagar tanta propina que acho que mais que em qualquer outro país, todos os outros países que eu conheço já foi. Mas enfim, aconteceu. Tem gente que foi e nunca aconteceu, né? Era o contexto, assim, enfim, da época. Mas há pouco tempo atrás fui com a família pra Patagônia e também... assim, de pegar, assim, você não segue viagem se não pagar. As 2 vezes de carro. Então também isso acho que talvez aconteça mais com overlanders na África do que a gente que acaba indo pro transporte público e se mistura um pouco mais, né? O carro, às vezes, ele chama muito a atenção, né? De você como estrangeiro, rico, então que de repente deveria dividir um pouco mais, né? Mas eu passei também, acho muito importante trazer esses pontos, aí Kainé, a gente já pode falar sobre isso, já conectando. Tô de ouvinte. Eu falo tanto, gente, já são 2 anos, então eu quero mais escutar, entendeu? Porque daí eu guardo história pro futuro, mas manda bala. Não, eu fui recentemente, em 2016 pro Peru, e também, eu tinha esquecido disso, mas também vivi situação na fronteira Bolívia-Peru de muita violência verbal, assim, muito assédio, né?
a galera gritando mesmo, assim, e eu não tava de carro, tava com mochila nas costas, bastante transporte público, né? E eu acho que uma coisa que talvez tá desmistificando, assim, por exemplo, eu, viajando ali pela África Ocidental, eu nunca paguei nada, em nenhuma fronteira. Agora, seria hipócrita e mentira falar que nunca me pediram nada, né? Eu acho que é importante falar pra isso, pra pessoa estar preparada e pra falar que, assim, porque é que eu nunca paguei nada, né? Eu acho que ali acontece muito mais, ou pelo menos as minhas vivências, né? Eram, nos países francófonos, era o cadeau, né? Ou o gift, o presentinho, um cadeau. Dá aí isso, assim, né? Dá um presentinho pra mim, me dá isso que tava falando, exatamente. Agora, eu não queria pagar, era contra o que eu acreditava, até na comunidade dos viajantes, porque eu acho que aí tem uma questão, assim, eu vivenciei, eu passei por 3 fronteiras com europeus viajando de carro, de Land Rover. E aí, eram pessoas que estavam muito mais na pressa de passar pela fronteira, com muito menos paciência, e eu diria que até com um pouco de medo dessa abordagem dos presentes. E que davam lá uma grana altíssima. Porque sabe aquela história que a gente fala aqui no Brasil, gente? Assim, você que tá ouvindo até, no tipo, não, você já tem? Eu sentia que era meio assim nas fronteiras. Os caras das fronteiras pediam porque sabem que tem gente que paga. E paga caro. Tipo, eles deram... Eu acho que a gente pode trazer... Desculpa. Fala. Eu acho que a gente pode trazer já, assim, o jogo na fronteira, né? Tem muita coisa, o quanto você tá disposto a lutar por aquilo que você acredita. Sim. E tem o nosso... A gente vai falar aqui o quanto você tem tempo. O tempo é uma coisa maravilhosa nas fronteiras africanas. Não sei, por todos nós aqui. Então vamos trazer a parte do jogo, porque eu acho que tem uma coisa aqui entre a gente não transmite a imagem do continente de corrupção, porque a gente é um pouco parecido, a gente fala ambas as coisas. Eu acho que é tão proporcional falar muito mais coisas boas do que essas coisinhas sutis de dinheiro, mas assim, é tão, vamos dizer, trivial em comparação às coisas que a gente vivencia, que a gente não transmite essa imagem. Corrupção. Não sei, eu falo por mim e pela Carol, não sei se o Gui. E talvez seja a imagem já mais comum, né? Eu gosto muito daquela ideia de falar assim, que a Chimamanda fala, né, da história única. Eu acho que normalmente falar sobre a África é muito uma história única, né? Tem uma perspectiva muito única. E que essa perspectiva já tá em outros canais. Sim. Já é falado em outros lugares, né? A gente tá aqui pra falar um outro lado, assim. Vamos falar então desse jogo nas fronteiras? Quem somos nós? A gente assume que a gente é fã de Pelé, de Santos, eu odeio futebol, não odeio, né? Muito forte, mas não gosto de futebol, então nesses momentos ali, Kainan futebolístico, sei quem é Ronaldinho, sei a escala de Copa de 98, e isso é verdade, tá, gente? Isso não é mentira. Também Kainan também fuma o Marlboro, ó, o jabá do Marlboro aqui, porque Marlboro é o cigarro, viu, gente? Aqui nada de hipocrisia, mas Gui, como é que você fazia, quem você assumia? Como é que era o seu jogo de corpo? Você ficava um cara piadista? Como é que é? Já chegava dando um abraço no peito, assim, aquele abração de... Não, isso eu sempre falo, assim, quando também algum estrangeiro viajava comigo, né, a Carol falou muitas vezes, né, europeus e enfim, canadense, viajou comigo também, pra gente eu acho que facilita muito por causa dessa questão corporal, né, que a gente, é normal chegar, o cara é oficial, mas de repente dá um abraço no cara, você vai e ele entende isso, e ele dá risada, e é uma coisa assim, eu lembro assim de ter que ir pra um lado, às vezes pra ir do lugar do visto pra região da carteirinha da febre amarela lá. O cara vai, às vezes, quase que pega, você anda quase de mão dada, assim, dedinho com dedinho, assim, sabe? Tipo, dependendo dos países, isso acaba acontecendo. E você vai, você brinca, você dá aquele tapinha no peito, na altura do coração, assim, sabe? Isso é uma coisa meio universal, assim. Então, isso funciona. Claro que, às vezes, existe um jogo e você também tem que perceber isso, até que ponto você pode ou não pode. E, às vezes, nesse jogo, você demonstrar a calma e o tempo, o tempo é fundamental, porque eu também, por princípios, eu lembro de quando a minha primeira viagem, então, né, que foi da cidade do Cabo até Djibouti, sem pagar um centavo, e era uma coisa de honra de não pagar. E às vezes, assim, tipo, você vê que o negócio tá complicando. Sabe que é sentar no chão, assim, começar a abrir aquela laranja, assim, tipo, o cara não sai daqui, né? Já começa a tentar, tipo assim, vou ficar, sabe? Tipo, não tem problema, né? E, enfim, aí, em alguns outros momentos, daí que você vê, que nem a gente tava falando, né? Senegal pra Gâmbia, não, é uma taxinha pequena, você não quer pagar, mas é o teu transporte. Muitas vezes
o próprio, a gente falando de fronteiras, né? Existem muitas maneiras de atravessar. E alguns países você pega ou um ônibus ou um transporte que ele chega até a atravessar a fronteira, né? Kainan também pegou ali do Senegal para Guiné-Bissau, tudo. Então você entra num táxi comunitário, eles fazem a lotação máxima. Você, inclusive, se tiver uma mochila grande, você tem que pagar pela mochila. Se for pequena, você leva ela no colo, que às vezes pode ser até uma disputa também, se pode ou não pode no também, colo, né? Tem uma negociação aí também. Tem uma negociação boa. Às vezes, se você tá num transporte, se o cara também te trava, o dono do transporte pode te ajudar a negociar, no sentido, libera ele pra ir, então o cara, você tem um aliado, sim. E ao mesmo tempo, pode ser, no jogo, se o oficial fala, não vou liberar, o cara fala, tipo, paga logo isso aqui, porque, pô, a gente tem que ir. Então, assim, às vezes também, se você vai ficar numa fronteira, isso também é questão, acho que até tem um amadurecimento meu, assim, que eu era, né, muitos anos de diferença ali. E queria ficar numa fronteira, claro que eu não queria pagar, achava que era errado, e paguei pouquíssimas vezes, sei lá, acho que 3 vezes, talvez. A gente tava até tentando contar quantas fronteiras entre aéreas e terrestres, acho que eu atravessei umas 60 na África, mais ou menos. E daí, às vezes, tipo assim, tá de noite, se eu não tenho tempo, não vou dormir aqui, se tivesse talvez com mais tempo, até podia. Tem que esperar um próximo transporte, então às vezes acabava, né, pagando alguma coisinha. Mas muitas vezes é esse jogo e você não tem que pagar, então você pode não pagar, né? mas é todo um jogo que às vezes é até divertido, sabe? É aquela coisa assim, Pros dois lados, às vezes. É um jogo, né? Então, entre falar assim, claro que às vezes pode existir um momento de tensão ou não, mas é um jogo. E você jogando de forma amigável, você blefa, você força um pouquinho, força menos, né? Então, o que não pode é fazer que nem o senhor fez aqui. Não sei, posso contar já, Kainan? Manda, não, vamos, já pode puxar já. Manda aí. Então, vou puxar. Vou dar uma contextualizada só pra mostrar também o meu desgaste, tá? Então, eu tava em Serra Leoa, tudo fantástico até então, assim, tipo, a única experiência ruim era um pneu furado, né? Então, tipo, tudo super tranquilo. Aí chego, tem todo o histórico lá dos diamantes de sangue e tudo, né? Muito ligado à guerra civil e tudo da região. E eu gosto, né, de entender todas essas coisas e fui lá pra região dos diamantes, em Serra Leoa. E me aproximo lá, em quase todos os países do mundo, a estação de diamante é feita em Minas, e lá não, lá é feito em céu aberto, em rios. E fui lá fascinado por aquilo, umas engenhocas meio que quase na peneira, uma coisa meio, assim, muito, né? Ali era o epicentro de toda essa guerra civil que aconteceu com vários outros países e tudo. E fui tirar uma foto e começou já uma gritaria e tudo. Enfim, um dos momentos mais tensos pra mim de todas as viagens. E tentei fugir, não consegui, eu tava na carona de uma motocicleta que tinha me levado até lá. Me cercaram, daí aquela negociação, né? Paga pra... o cara assim, me paga que eu vou embora. Eu falei, não vou pagar pra você. Não vou embora, então me espera, né? E a gente cercado, enfim. Sei que apaguei a foto, nada a ver com fronteira, mas só pra mostrar o momento de tensão, né? Sei que nem fiquei na cidade que eu ia ficar, porque foi assim, realmente achei que foi muito agressivo todo o negócio. Achei que iam desaparecer comigo, porque era um monte de... Depois eu fui descobrir que era um monte de trabalhadores dos outros países, estavam ilegais, a pessoa que tava lá não tinha licença, então foi super complicado toda. Aí, atravesso uma das fronteiras, assim, mais sensacionais, que, assim, não tinha como atravessar também. Eu já tinha ido um pouco pra frente em uma ilha fluvial, tinha acampado lá, pra voltar, teria que voltar até uma cidade grande pra depois pegar um transporte que saía poucas vezes por dia. Então também arranjei uma moto pra ir me levando na garupa e fui pra uma estrada, assim, no meio de floresta, uma floresta tropical, aquelas árvores, estradinha de terra, assim, umas trilhas, tudo perfeito, assim, aquela sensação, assim, de liberdade, tipo, estou livre de tudo que aconteceu, né, realmente, valeu a pena, tô vivo, e de repente estoura o pneu, dá um problema, e não tinha, assim, uma cidadezinha por ali, né? Mas não é, vilarejo não tinha. Tanto é que eu tive que andar uns 10 quilômetros até chegar no lugar que era... Já tava chovendo, Gui? Eu lembro que essa sua viagem aí choveu horrores. Ainda não, começou a chover mais perto ainda da fronteira. Aí fui andando, cheguei lá, depois não sei quanto tempo, aquele sol, né, floresta tropical suando. Tem alguém que dá pra arrumar aqui? Não, talvez no próximo vilarejozinho, e anda. Tipo assim, pra fazer poucos quilômetros, assim, um dia inteiro de viagem. De repente, era um pouquinho antes da temporada de chuva, mas já começou. Eu fiz um vídeo que foi muito engraçado, na época o pessoal deu muita risada. Eu falei, não, vamos lá, né, eu rindo ainda, né, pelo menos não tá chovendo, né, ajudando a empurrar a moto. Daí, de repente, tipo, uma meia hora depois, cai o mundo, aquela chuva tropical.
E daí acha um lugarzinho, se esconde. Isso você tá falando assim do começo da viagem até chegar na fronteira, que são esse período que às vezes é meio que sem estrutura nenhuma, assim, tipo 13 horas de viagem. Então um dia inteiro caminhando, chuva, sem água, sem comida porque tinha acabado, mas enfim, chego numa fronteira, na saída. Então pensa esgotado já mentalmente por o acontecimento de alguns dias anterior, e daí depois mais esse dia longo, aí chego na fronteira, aí começo, então tá, gostou do país, tal, assim, não, gostei, muito legal, isso, pá, conversando. Então tá, eu vou precisar, você tirou, cadê teu visto? Tá aqui. Você tirou o visto eletrônico, né? Eu tinha tirado o visto eletrônico pra Serra Leoa. Então eu preciso do comprovante, do recibo de que você pagou. Daí eu fui procurar dele, eu preciso impresso. E daí, normalmente você guarda, né, só um arquivo. Mas como meu celular também às vezes acaba a bateria, enfim, eu tenho uma pastinha de plástico com os documentos, normalmente eu coloco, fotografia, essas coisas. Tinha a cópia do visto e a cópia do recibo, entreguei pra ele. Ele olhou assim, ele não acreditou, sabe? Tipo, não pode. Daí ele olhou assim, daí ele falou assim, então você tem que pagar uma taxa de não sei quantos leones, né? Daí eu, dentro dele, poderia, né, entrar todo o jogo que eu já tinha feito dezenas de vezes e sair, enfim. Mas eu tava tão exausto, tão cansado, assim, que baixou o Guilherme moralista ali e comecei assim, você sabe que isso tá errado, você não poderia fazer isso, não tem taxa, não existe, foi pago aqui, e é um visto também que não era barato, né, foi pago aqui, então, enfim. Aí o cara simplesmente virou na maior, os poker face, assim, né, chegou, virou, assim, falou assim, tá, e se eu colocar cocaína, alguma droga na tua mochila? Aí eu... Então, né, comecei, tá, voltou-se o jogo, então, e pra ver como é o jogo, a hora que eu voltei pro jogo, acabou a ameaça, assim, sabe, a ameaça realmente foi, tipo assim, você tá me desafiando, né, tipo assim, você tá crescendo pra cima de mim, e daí eu peguei na minha calça ali, puxei lá umas moedas, juntei também, dava $2-3, eu lembro que, dei umas moedas e eu lembro que tinha uma nota, super pouco valor, assim, uma das menores, daí ele pegou assim, me arranja mais uma dessa, né? Tipo, até escolheu. E era muito menos do que ele tava cobrando, né? Mas no final das contas, aí pegou, foi e passei. Aí, né, tipo, brabo, mas enfim, tô passando. Super, né? Tem que entrar no jogo. Andei aquele corredorzinho, passei mais umas 3 salas. De repente vem o outro e me chama, que era da vacinação. Aí esse todo feliz, toda alegre, então senta aqui e tal, como que foi? Não, muito bom. E daí eu, claro, já lembrando, né, do que tinha acontecido, né, sorriso no rosto, né, abraçando, daquele jeito. Cadê a tua vacinação? Eu abri, a internacional eu tenho só febre amarela na internacional, eu não tenho as outras, né. As outras que eu tomei no Brasil. Daí ele, não, mas você só tem a febre amarela? Você precisa de muitas outras. A gente tá aqui pra te proteger. Aqui teve bola, teve muitas coisas. Você precisa de, muitas vacinações. Aí volta o Guilherme jogador, né? Daí eu falei, não, mas sabe que eu estava hospedado com a Luzine lá, meu amigo de Freetown, na capital, e eu fiquei na dúvida se eu precisaria ou não, e nós fomos num órgão do governo pra ver se precisava, e eles falaram que não precisava. Você foi? Daí eu peguei meu celular, foi. Você quer ligar pro meu amigo? Daí ele, ligue. E daí eu, tipo assim, já tinha puxado, aí eu liguei, né? Aí aquele silêncio, eu e ele, tipo assim, e ele deu, meu Deus, e agora? Tocou 2, 3 vezes, ele, não, tudo bem, então você pode passar. Eu desliguei rápido antes que ele atendesse, que não ia entender nada, e daí eu saí e tudo fluiu, né? Mais ou menos, né? Mas enfim. Então tudo é sempre um jogo, mas sempre muitas histórias e muitas coisas, e às vezes é super fácil, às vezes é onde você vai conhecer alguém que vai te convidar pra ir na casa dele, e às vezes essa tensão, mas enfim, isso é um pouco viajar, né? Porque é um pouquinho da vida, né? Nunca é só... tem os altos e baixos, e tem, né? Nunca é aquela coisa perfeita, né? Porque a vida não é assim, né? Então eu acho que essas coisas são um pouco de histórias aí pra gente contar, né? Kainan, eu acho que com essa, então, encerramos o programa com essa mensagem linda que o Gui passou agora, que tá emocionada. Eu vou escrever um livro de autoajuda, Carol. Isso é um pouco da vida, achei tão lindo.
Gui falou uma coisa que realmente acontece, né? O lado moralista. Quando você tá cansado emocionalmente, os seus valores, eles se corrompem em dado momento. Você não consegue seguir porque você tá totalmente alterado, né? Então, é só um ponto aí que na estrada é muito fácil você falar numa posição, tá na sua casinha, de boa, né? Mas você tá num... Você vai aparentemente estrangeiro visualmente, você não é da coloração, então você chama atenção por si só. Aí tem a abordagem das pessoas querendo vender. Aí tem tantos fatores que as decisões elas vão mudar não de acordo com o que você acredita, né? Então, assim, por exemplo, vou falar do Marlboro, gente, nem tem patrocínio do Marlboro aqui, tá? Mas realmente funciona. Por quê? Cigarro é que nem em presídio, né? É uma coisa de troca, moeda de troca. E Marlboro, eu não sei todos os países, mas em alguns ele é muito caro. Caro pros locais, né? Na conversão, não. Então, às vezes vai o Gui lá, o cara queria falar da cocaína, né? Do cadozinho. Ah, eu tenho um Marlboro. Talvez resolveria o Marlboro ali. Dá 2 Marlborinhos, porque não é nem a quantidade, mas sim dá alguma coisa. Pô, ganhei. Então, assim, cigarro, gente. Olha a Kainan dando dica de cigarro, Carol. Olha, os ouvintes vão... Vamos falar de moralista aqui. É mostrar a realidade, gente. Então, assim, além do tempo que a gente já falou, mas cigarro, claro, coloca uns 3 no bolso. Isso vai te ajudar muito, porque, como o Gui falou, é um jogo na fronteira, gente. Tem um amigo meu que só fuma quando viaja. Não fuma no Brasil, e quando ele viaja, ele fuma pra ter esse bate-papo, pedir fogo, acender o cigarro pra alguém e doar o cigarro. Então, enfim. essa do pedir fogo é até uma outra maneira também, né? De se aproximar do oficial. Pô, você tem um isqueiro, né? Daí, ali no momento de acender, você cria uma empatia, uma ligação com a autoridade. Eu fiquei pensando aqui, assim, né? Esse negócio de jogo, enfim, que eu acho que isso, na verdade, tem em qualquer lugar que é a cultura, não o jogo da fronteira, né? Mas eu ter que se adaptar ao, sei lá, às dinâmicas locais. Isso acontece em qualquer lugar que não seja da nossa cultura, né? Na Europa também, não vai ter essas questões de fronteira, porque nem tem fronteiras. Não sei como vai ficar daqui pra frente, né? Mas a gente ia pra muitos países, onde a maioria das pessoas, dos brasileiros viajam na Europa, você nem passa por fronteira, né? Vai sair da Espanha, chegar na França, não tem fronteira pra cruzar. Mas você também tem jogos de cintura que você tem que ter estando viajando lá, né? E as dinâmicas diferentes. Quer falar? É que tem um ponto, o que está em jogo é você entrar ou não no país, né? Sim. Não, mas das coisas mais tensas, né? Porque você tem todo um plano de viagem, por mais flexível que seja, né? Que o cara pode realmente ferrar com a tua viagem, né? Então, pra mim, na parte que viajei com a minha esposa, né, na parte leste da África lá, era, assim, muito tenso. Isso que eram, assim, muitos dos vistos dava pra tirar na fronteira, realmente era mais pagar e entrar, né? Mas ela falava, mas por que você fica tenso, né? Porque eu acho que o momento mais tenso é com os oficiais mesmo, que é a lei, né? Então, é tipo assim, se ele quiser, ele ferra com a tua viagem, ele não deixa você entrar. E isso pode acontecer por algum motivo ou não, né? Então realmente é uma autoridade muito grande, muito forte que exerce sobre você, né? Então isso... E não só lá, né? Só falando, sei que a fronteira da África, mas uma vez eu tava indo pra Holanda com a minha família, meu filho e tudo, e eu com o passaporte italiano, queria ver se eles podiam ir junto comigo no guichê pra não pegar a fila. Nossa, eu fui perguntar, eu levei uma bronca que... Também quase me ameaçaram, se não quiser, eles não entram, tipo assim, eles não podiam barrar, mas eles não entram, tipo, às vezes você pega um cara que vai saber se o cara é assim, o cara tá de mau humor também, é a hora errada, o lugar errado, então isso realmente pode acontecer, né? Eu vou puxar mais pra frente a questão até do que antecede a fronteira, né, porque pra mim, assim, é um cansamento, é um processo, mas, Carol, vou jogar pra você da questão, você sendo mulher na fronteira, o que muda o jogo? Eu ia puxar isso também, só fazendo um resgate desse negócio que o Gui falou agora da Holanda também rapidinho, que eu pensei agora assim, é muito comum pra brasileiro também ficar com medo de fronteira na Europa e nos Estados Unidos, mas as aéreas, né? Tipo, entrar no continente europeu e entrar nos Estados Unidos, como é que vai ser recebido naquele momento da fronteira, da imigração. Então eu acho que talvez seja, não é igual, é bem diferente, mas assim, equivalente, né, o que a gente tá contando aqui, é que a questão é que é em todo o país, porque todos os países têm fronteira, né, terrestre, e eu acho que é mais informal o processo do que nos outros lugares. Então, é isso que a gente tá falando da negociação, do jogo de cintura, é uma coisa que é totalmente na informalidade ali, não são processos já estabelecidos que a gente tá seguindo, né? Eu sei que eu tô com tudo certo e vai dar, ou nossa, tem algum risco aqui. É um jogo mesmo, assim, de amizade, às vezes, e o Gui falou, né, assim, às vezes alguém vai te indicar alguma coisa, e várias vezes,
rolou do tipo, deixa eu te dar aqui o número do telefone da minha irmã, quando você chegar em tal cidade, liga pra ela, fica aqui em tal lugar. Nossa, trocar alimentação, assim, sabe? Teve uma fronteira lá que tava demorando pra caramba, que foi da Costa do Marfim pra Libéria, e aí, que é uma que depois a gente até pode falar, né? Você me perguntou de ser mulher. Na Libéria, as fronteiras da Libéria, surpreendentemente, tem muitas mulheres oficiais. Isso pra mim fez total diferença nessa fronteira, assim, a forma como eu fiquei mais relaxada sendo recebida por um monte de mulheres foi óbvia, assim, evidente. E aí uma das mulheres tava demorando pra caramba, porque também é uma fronteira que não tem cidade logo em seguida, não tem transporte público, não tem táxi, tem que pegar moto e andar no meio de uma floresta e etc. E aí a moça veio me oferecer amendoim e banana, e me deu amendoim e banana, né? Também tem essa hospitalidade além do jogo. Agora, falando sobre ser mulher, né, assim, eu ouço vocês falando, e eu acho que com a mulher, ou comigo, né, a minha vivência, assim, e que eu acho que outras mulheres passariam também, o diferente é que normalmente esse jogo de poder, ele não é tanto pra mostrar, tipo, quem manda mais, né, que foi um pouco da experiência que o Gui contou, assim, o cara foi na reativa, por que você quer falar que você sabe mais que eu? São problemas diferentes, né, a mulher acaba tendo muito mais a questão da sedução, de pegar o telefone, se é casada, não é, né? Exatamente. Você tá viajando isso, sozinha, como assim? Nossa, né? Então... mas você não tem marido? E seu marido deixa você viajar sozinha? É exatamente isso, não fica tentando esse jogo de poder de querer quem tem mais força, né? Mas é esse jogo de sedução mesmo. Sim. Mas, e aí eu falo assim, né? Porque, cara, nós somos brasileiras e quando eu falo de sedução, eu acho que a gente pensa no tipo de sedução assédio que a gente vive aqui no Brasil. E as coisas que eu passei, claro que é chato, claro que é incômodo, e claro que eu poderia passar sem essas coisas, mas sempre era uma coisa muito menos invasora, muito menos opressiva, realmente, do que eu vivi em países da América Latina. Ou na Ásia, por exemplo. Na Ásia também? Na Ásia eu acharia que não. Eu acharia que mais América Latina em geral, assim. Então, mas na Ásia eu imaginaria os asiáticos um pouco mais contidos, não? Eu passei poucos países, né, na real. Tipo, pra mim, minha experiência de Ásia foi Vietnã, Filipinas. Filipinas era muito, porque a Filipinas tem um negócio latino ali também pouco, né? Da influência dos espanhóis e tal. Mas lá na África era esse tipo de comentário, assim, mas sempre. Eu sabia que sempre ia ter. É tipo, cadê seu namorado? É bem isso que o Gui falou, essas perguntas aí. Nossa, mas você não tem namorado? Mas você não vai casar? Você tá viajando sozinha? Mas seu namorado deixa? Você vindo das autoridades, né? Oi? Vindo das autoridades sempre, né? Das autoridades, então, exato. Dos oficiais, né? Você ia tirar o visto e aplicar pra visto. Ou assim, primeira coisa, antes de tudo isso, vai entregar meu passaporte brasileiro, né? E lá, assim como no resto do mundo, nossa, o Brasil só tem mulher bonita, né? Mas esse comentário eu também ouvi em fronteira e imigração aérea na Europa. Ai, nossa, Brasil só tem mulher bonita, né? E aí o tipo de jogo que eu ia, né, assim, eu desconversava, eu saía dessa, justamente, Karina, eu também não gosto de futebol, também aprendi tudo, sabia lá, porque Gana jogou contra o Brasil numa quarta de final de 2002, que todo mundo sabe disso, jogava esse jogo. Nossa, eu sei, né? Nossa, aquele pênalti lá. Sabia essas informações, assim. Tirava. E eu acho, a gente conversou isso um pouco na gravação sumida, que nem o Gui falou, acho que é legal trazer aqui, que eu acho que, de certa forma, existe uma identificação e uma solidariedade entre os países da África e o Brasil. Por termos histórias de colonização, não sermos, né, tipo, de um país que foi o opressor, que foi o colonizador, né, que tá ali. De ter uma identificação, eles se identificam quando eles pensam também em futebol. Jogadores de futebol, em sua maioria, são negros, né, eles também se identificam visualmente, apesar de eu não ser. Eu acho que eles sentem esse negócio que o Gui trouxe também, da gente ser muito mais corporal, né, muito mais próximo. O jeito de falar mais informal também. Então... Eu acho que assim, é meio que ou como eles tratam como alguém da família, assim, tipo, um primo ou um irmão mais velho, assim, né? Porque o Brasil, como o Brasil se tornou independente, né? Tipo, há um longo período, a gente, né, tem que... Também o pessoal que tá escutando, às vezes não sabe muito da história da África, mas assim, a maior parte dos países foram colônia até o final da década de 50, 60, né? Os que foram colônias dos portugueses, a década de 70, né? Sim. Então, você tirando Etiópia e Libéria, que são os dois países aí fora da curva, então é muito recente. Então, eles estão ainda em um período pós-colonial muito novo, né? Então, o Brasil, como já passou e já cresceu muito
pós-independência, em forma de instituições e tudo, eles acabam olhando isso assim como uma forma assim de admiração mesmo, Total. assim, sabe? Então eu acho que isso gera uma ligação em alguns desses países. Passa a novela brasileira também, a gente falou do futebol, mas a novela brasileira também é interessante. Tem que a gente referências, né? tem referências, então isso é muito, muito legal, assim, acho que essa forma aí de viajar como brasileiro. Eu acho também. E aí, coisas mais práticas, assim, que eu fazia, né? Sim, em algumas fronteiras na verdade, assim, nem era mentira. Eu me envolvia com um cara na época de Gana. E aí, assim, era muito comum. A pergunta seguinte era assim: ah, mas você não tem marido? Eu falava: não, tenho, mas tô sozinha. Ah, mas ele é que nem a gente, né? Querendo dizer, tipo, ele é daqui ou ele é estrangeiro, né? Aí quando eu falava, não, ele é daqui, ele é de Gana, nossa, eles me davam, assim, ainda mais, sabe? Aí quase que falavam, não, passa. Assim, né? Pode ir, vai, claro. Tipo, eu vou respeitar o meu, né? Assim, não, aqui que ele é de casa, eu tenho que respeitar meu irmão também, uma coisa assim. E também, assim, isso acho que não só pra mulher, acho que pra homens também, enfim, pra todo mundo. Eu também, assim como Gui, assim como Kainan, me interessa muito realmente essa imersão cultural, entender como é que acontece, a história, a dinâmica do país, a cultura, o idioma, né? Então eu normalmente sabia algumas palavras nos idiomas locais também, né? Então às vezes também jogava, mesmo que se fosse só um obrigado, um boa noite, boa tarde, bom dia. As palavrinhas mágicas, Palavrinhas né? mágicas. Por favor, dá licença, Exato. você aprende isso. Depois se esquece, porque são tantos, né? São tantos idiomas, são tantas coisas, não é tudo que você vai conseguir lembrar. Mas assim, você falar isso muda. Isso em qualquer lugar, né? Você falar a língua, tentar, né? Você tentar se esforçar ali pra falar um bom dia, um como vai. Quanto mais você falar, melhor. Isso realmente te recebem de uma outra maneira. Gui, eu tenho um caderninho só com os idiomas locais quando eu atravessava a fronteira. E assim, eu até anotava, eu falei, Kainan, você tem que sair do mainstream, não é só obrigado e bom dia. Tem que ser como vai você. Porque quando você fala como vai você, você foge da curva. Aí o oficial já olha com... Então, cara, aprender os idiomas... E uma outra coisa que eu tinha esquecido, antes de puxar, até vamos falar da questão da preparação, né? Que é a parte que envolve todo esse planejamento. Mas uma coisa que a Carol falou do Gui também, da questão do corpo, eu lembrei que eu detestava atravessar a fronteira com o europeu. Porque eu, Kainan, tinha um jogo, mas o francês do lado não tinha. E aí ele vai me relacionar que eu tô com o francês. Então eu lembro, falei, cara, eu não gostava de atravessar com o europeu. Porque assim, o cara lá todo frio, duro, mó antipático, que o Kainan lá, então ele podia me atrapalhar, na verdade. Então isso aconteceu com vocês, mas Kainan aí... Posso contar uma história disso? Assim, não pode. Passar pra próxima? Não pode. Claro que... É minha última vez, minha última gravação, então deixa eu contar Cara, você tem intimidade, por que você pergunta se você Eu quero pode? 5 horas, eu tô cansada, mas vão ser 5 horas. Se é a última, eu vou falar tudo, né? Tem que contar todas as histórias agora, né? Não, né? Que tem a ver com todos esses assuntos que a gente falou até agora, né? Antes de passar por essa etapa de preparação, que foi uma das fronteiras que eu passei com europeus e com Land Rover, que foi... A gente nem ia ficar, na verdade. A gente queria cruzar de um lado do Senegal pro outro através da Gâmbia, né? Então, se vocês abrirem, e você ouvinte, abre aí o mapa, você vai ver que a Gâmbia é um pequeno país, que é quase que uma bacia hidrográfica só, dentro do Senegal, né? Ela é circulada por Senegal. E aí, tinha Só em volta do rio, né? Só em volta do rio, exatamente. Tem um rio, uma faixinha ao redor do rio, e isso é Gâmbia, né? Dentro do Senegal. E aí tinha recém-inaugurado uma ponte. Praticamente sai de um lado de Gâmbia, cruza a Gâmbia até o outro lado. Então, assim, é pra você sair do Senegal e chegar do outro lado do Senegal, né? Porque antes tinha que cruzar a Gâmbia ou ir pelo mar. Era mais complexo. E a gente foi passar pela essa ponte. A gente não ia ficar na Gâmbia. É uma travessia, assim, acho que em 40 minutos você atravessa a Gâmbia e já chegou no Senegal de novo. E eu tava com ingleses, Gâmbia foi colônia da Inglaterra e ingleses não precisam de visto pra Gâmbia, né? E eu sabia que eu ia ter que pagar um visto de trânsito, que era muito mais barato, mesmo que fosse só 40 minutos, eu tinha que pagar esse visto de trânsito. Mas eu já sabia disso, fui preparada pra isso, etc. Chegamos na fronteira, tudo certo, demora, porque tem carro, mesmo não pagando, tem que ir lá fazer os trâmites de entrada de carro, carimbar, etc. Entramos na Gâmbia, tudo certo. Na hora de sair, assim como o Gui na Serra Leoa, então isso acho que também é uma coisa, né? Essas de como é a fronteira, tem negociações na entrada, é o mais comum, mas essa é a minha história e a do Gui é na saída, né? Isso que é o mais bizarro, é tipo, você tá saindo do país, você nem tá chegando. Aí chegamos pra sair do país, a gente tava em 2 carros. Como eu era a única que tinha precisado de visto, eu falei, dá pra mim os passaportes de vocês, eu vou ali na cabininha dos passaportes, vocês vão na cabine dos carros, pra resolver em paralelo, né? Fui com os 4 passaportes, 3 ingleses e o meu brasileiro. Cheguei lá, os caras, não, mas precisa pagar.
queria que os ingleses pagassem pra sair do país. E eu lá no meu jogo, né? Jogando o jogo igual a gente tá falando aqui, na toda a paciência, falando e tal. Não, mas não sei o que, a gente tá só saindo, e lá, eles não precisam, eu já paguei. Chegou o inglês atrás de mim, já ouvindo essa história, ele falou, quanto que é? Aí ele falou, acho que 5 mil, não lembro, é a moeda da Gamba, que eu não lembro agora qual que é. Ele tirou uma de 10 mil, que era o dobro do que o cara tinha pedido, só jogou na mesa, pegou os 2 passaportes dele, porque tava ele e a esposa, e me deixou pra trás com o meu e o do outro inglês. Só pagou, foi isso, juro, desse jeito. Só jogou, nem deu na mão, jogou assim na mesa, pegou o passaporte e saiu andando, meio assim, né? E foi muito engraçado, porque os caras, os oficiais, tinham uma mulher e uns 3 homens. Ficaram também perdidos, né? Eles também ficaram olhando pra mim assim, do tipo, e agora? O que você vai fazer, né? Ele acabou de pagar, você tem que pagar, né? E eu continuei, não. Aí o jogo entrou no assim, ai, a gente precisa comprar caneta pra cá, a gente não tem caneta pro nosso... A gente precisa comprar tinta do negócio do carimbo. Aí eu falei assim, vocês querem a minha caneta? Você tá precisando de caneta agora pra você assinar o meu negócio? Eu te dou. Aí eles, não, vai, você sabe que a gente tá só brincando com você, na verdade a gente quer só um presentinho, né? Eles ainda falavam assim, na verdade a gente só tava falando, eu falei assim, eu sei, mas eu não vou pagar. São eu educados, já paguei pelo menos, atrás. na hora de pedir, né? Total! Então, ainda foi nesse. Só que assim, eu vi essa cena, foi até mal educado do inglês, né? De só chegar e jogar o dinheiro, tipo, daqui logo que vocês estão sendo aí. Saiu, eu fiquei assim, meu Deus. Enfim, não paguei nesse dia também, mas fiquei ali e chegou nessa brincadeira também. Aí eles ficaram assim, nossa, né, brasileira, você sabe como fazer? Eles falaram alguma coisa assim, sabe? Ah, irmãos também, e deixaram, né? Então, faz total diferença a nossa linguagem corporal, a nossa forma de se relacionar e ter essa paciência, esse tempo, né? Eu acho que, de novo, voltando, eu achei muito legal vocês trazerem isso, porque nos outros episódios que eu gravei com Kainan sobre África, a questão do tempo sempre é falada, né? A gente sempre traz como a noção do tempo lá também é diferente da nossa noção de tempo e da noção do tempo na Europa, né? Existe um tempo específico e o quanto é importante. Então, até fazendo o pulo, né, pro próximo que você ia perguntar, e eu estendo pra vocês a pergunta, né? Como é que é essa fase do planejamento de vocês? Como é que vocês organizam o tempo pra isso também, né? Se é tipo... Porque eu acho que isso é diferente dos países que Kainan viajou pro lado leste, pro lado ocidental, se pode passar em qualquer horário ou não, como que é esse planejamento de tempo. Eu vou ficar mais quietão aqui, porque esse programa vai ficar 2 anos, então eu vou deixar a Carol e o Gui falarem, porque isso aqui, entendeu? O pessoal já ouve minha voz demais. Mas Gui, então como é que é o planejamento seu aí? Já, então, Carol fez a pergunta. Eu gosto sempre de planejar o macro, né? Então, mais ou menos, vou fazer mais ou menos essa rota, o que me interessa, enfim. E daí o resto vai se adaptando, né? É aquela história, né? Se não vai saber se o carro vai quebrar, não vai quebrar. Então, assim, às vezes você nem sabe se vai gostar de um lugar, não vai. Pô, se gostou, você fica mais dias, né? Então, eu deixo sempre muito flexível essas datas. Por isso que eu acho que é uma coisa assim, pessoas assim, que reserva hotel, tudo isso não existe. Eu, assim, no lugar que eu tô chegando, às vezes numa capital, então, principalmente se eu tô chegando numa via aérea, não vou chegar na onde que eu vou dormir, tudo é importante, porque às vezes você sai, você chega de madrugada, né? Em geral, até buscava bastante couchsurfing, assim, então até era bom, às vezes, chegar de noite, chegar alguma coisa, você tem uma referência, alguém que vai te levar, cuida de você, assim, né? Mas o resto, eu não faço um planejamento, assim, muito do dia a dia, assim, sabe? Até porque eu não sei quanto tempo que vai levar, né? Mas para as fronteiras, Gui, pra ir atravessar, como é que você tinha algum ritual, assim, do tipo, você sempre dormia antes de cruzar a fronteira, ou você atravessa no mesmo dia, ou você sai logo cedo de manhã? Você reserva um dia pra atravessar a fronteira, por exemplo, ou não? Acho que muda muito, né? Porque acho que tem fronteiras que tem uma cidade próxima, então que às vezes você pode dormir nessa cidade, então às vezes você já exigiu de repente uma viagem meio longa pra você chegar lá, e daí você pode dormir e passar de manhã cedo, por exemplo, né? Porque tem fronteiras que funcionam até às 8 horas, né, da noite e tudo, mas tem fronteiras que acabam sendo 24 horas, né? Então isso depende um pouco se você consegue passar. Eu gosto de passar de dia, né? Então, em geral, até porque depois da fronteira, se der pra... Assim, as cidades fronteiriças, agora eu falando assim, não sei se eu gosto muito de ficar assim, em geral. Ninguém gosta, Gui. Se der pra passar, é onde tem muita malandragem, tem muita coisa, né? Você sabe que sempre tem contrabando, né? Tem muita coisa acontecendo ali. Então, em geral, eu gosto de atravessar. Mesmo se eu chegar à noite, se tiver aberta, eu passo. E se der pra passar no dia seguinte, daí cedo também, se der pra passar no mesmo dia, em geral, eu tento passar
passar no mesmo dia, Mas sabe? eu vou trazer, por exemplo, comigo, como é que eu preparo? Primeiro que assim, eu Kainan, fico muito cansado mentalmente, assim, eu fico muito introspectivo nos 2 últimos dias de atravessar uma fronteira. Tipo, não falem comigo. Porque eu tô pensando, primeiro, no local que eu vou ficar, eu não faço reserva. Tem a questão do chip de celular, eu já começo a pensar, já que eu vou pegar o chip, eu consigo antes, que às vezes alguém tem, então começa também a pensar nisso. Tem a questão, na fronteira, que é... Eu começo a ver cidades muito do interior que não são turísticas, caso o oficial pergunte, eu vou pra região tal. Aí o cara fala, nossa, mas você vai pra uma região que ninguém... Isso acaba ganhando o oficial também. Então tem todo um preparo emocional, pensar se o ônibus vai ser de manhã ou à noite. Então, a gente sabe que é cansativo uma fronteira. Então, assim, eu já 2 dias são reservados para isso. A mochila tá pronta, então assim, aquele cara que curte o último dia o país, isso não acontece comigo. No último dia eu vou estar no meu quartinho sentado, preparando assim, quais são as opções, o que pode vir a acontecer. Visto, celular, internet não ter, como é que eu vou me comunicar, começo a ver qual a melhor empresa, eu já começo a adiantar muitas informações, porque assim, se comprar um chip, eu tenho que ter a certeza que eu vou comprar a melhor empresa, mesmo que saia mais caro, eu quero ter sinal. Pago mais caro a internet, então tem todo esse preparo. Então, é nesse aspecto também, né? Acrescentando, não sei se a Carol também, não sei se vocês ficam cansados. Não, eu fico tenso, aquilo que eu já comentei, eu fico tenso. Eu acho que sempre o lidar com essa possibilidade de que nem eu falei lá do visto intente, né? Não, você daí tem que deixar fazer um visto novo. O que vai acontecer com toda a minha outra viagem? Então eu não vou poder ir pro Níger por causa que eu não vou conseguir o visto. Não, mas de repente pro Benin eu consigo, ou desço direto pro Togo. Então muda completamente, por isso que eu digo do macro. Ou a gente chega, né, que nem a história pra chegar na Etiópia, eu tava com o visto e na saída do Djibouti carimbaram em cima do meu visto, o visto de saída, né? Então o visto que eu já tinha tirado antes, aí você vai... O cara vai implicar, implicou, mas eu consegui passar. Mas imagine, um dia inteiro pra chegar lá, depois pra ter mandado e voltar, né? Mais um dia. Então, esse tipo de coisa eu fico tenso. Acho que faço, que nem você, assim, de pegar, de repente, alguma cidadezinha ali mais próxima pra falar que vou, né? Alguma coisa, mas acho que não sei se eu me preparo tanto, não. Acho que é mais uma tensão e um preparo psicológico que acaba acontecendo naturalmente, assim. Acho que é mais um estado emocional do que uma preparação, E assim, esse sabe? preparo, acho que ele é proporcional também do quanto é logístico a sua viagem. Por exemplo, da Etiópia pro Sudão, não, do Quênia pra Etiópia, eu acho que foi a mais cansativa, porque eu sabia que não ia ser curta. Então eu não podia ter margem pra poder falar, Kainan falhou aqui. Aliás, eu até esqueci de falar isso, nem tava na pré-pauta no episódio sumido. Durante o visto do Sudão, foi o Kainan Pasquale. Eu nunca aprendi tanto quanto gramática, porque assim, válido desde, em inglês, né? Então assim, não sei se vocês passaram por isso, mas o visto do Sudão, pra quem não sabe, assim, eu tirei no Quênia e lá nele, ele ocupa uma página no passaporte, tava lá, válido until, e sempre tem essa dúvida, né? Se vale a partir do momento que você entrou no país ou se quando você pegou. E, gente, eu pesquisei uma semana inteira em todos os sites e blogs que você imagina, ao ponto de ligar pra embaixada. Aí é pior, na verdade. Quando você liga pras embaixadas, as informações são diferentes. Pior ainda. Eles nem confirmam. Um falava, não, conta a partir do dia que você entrar. O outro, não, já começa a contar. Porque quando eu peguei o visto no Quênia, o oficial lá falou, olha, seu visto começa a contar, você tem 2 meses até pra entrar no país. Você entrou, tem 2 meses. E aí eu comecei a falar com vários mochileiros. Não, Kainan, o visto começou a contar. Falei, gente, mas eu pesquisei. Só sei que eu fiquei com cagaço até o último dia. Falei, eu vou ter que arriscar entrar no último dia, 16 de agosto de 2019. Não esqueça a data, porque foi marcante. A hora que eu entrei lá, passaporte pro oficial, ele deu aquela risadinha marota. Eu falei, the last day. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, tem essas pequenas nuances que, cara, isso... Por que eu tô falando isso? O desgaste emocional que eu tive com isso acabou com as minhas últimas semanas na Etiópia. Minha última semana não consegui aproveitar, porque assim, será que eu vou entrar? Será que eu não vou? E de repente chegou na fronteira, você não pode entrar. Fudeu, porque não é uma viagem tranquila assim, é longa, né? É toda uma logística. Então, além do Guiné, por exemplo, o cara carimbar em cima do visto do outro, eu também estaria... Cara, não sei como é que eu iria reagir, mas eu estaria muito cansado. E aí, será que o policial vai? Porque ele pode encrencar. Porque tem nisso, né? A gente falou, o oficial tá de bom humor. Não tem o visto. O cara carimbou por cima. O azar foi seu. Entendeu? Então, como aconteceu numa fronteira da Tanzânia, que o oficial carimbou errado todo mundo no ônibus. Ele errou a data. Ele esqueceu lá de virar o marcador do carimbo, fudeu todo mundo. O que eu tive que fazer? Tive que ir lá na imigração de Zanzibar. Foi erro do oficial? Foi, mas quem pagou o pato fui eu, né? Então, acontece, gente. Então, nem tudo são flores. Isso é importante, né? Olhar, checar depois do carimbo também. Olhar, assim, ver se tá tudo certo. E esse negócio que você falou, eu acho que é assim também em outras regiões, mas realmente eu lembrei que eu também passei por algumas situações dessas de não saber até quanto valia, porque você tira o visto
E tem, tipo, o seu visto é válido por 3 meses, você estando lá ou não, né? E depois tem quanto tempo você pode ficar no país, que é uma informação diferente. Então, tem, por exemplo, o seu visto pode ser válido por 6 meses, mas você, na hora que entra no país, só te dão 2 meses no país. São 2 informações... Então, assim, você tem 6 meses para entrar e sair do país. Mas a partir do momento que você entra no país, você só pode ficar 2 meses. São informações Só para o pessoal pensar, né, que a gente trouxe, né, a questão da Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos dá visto para brasileiro aí de 5 anos, 10 anos, mas quando você entra, eles vão te dar 1, 2 ou 3 meses. Então, assim, o visto é aquele papel, né? Quanto tempo vale aquele papel? E daí, inclusive, tem alguns, né, vistos de múltipla entrada, então você pode entrar e sair dele, então ele durante esse um período. Agora, você estava falando da Etiópia, uma coisa que eu acho que é legal também, dentro das informações e tudo, que na Etiópia, enfim, vários países têm isso, né, é comum, mas a Etiópia é muito marcante, porque eles têm até outro calendário, inclusive, né, mas... Na região do leste da África, eles também, o Swahili Time, tudo, que eles contam as horas é a hora do dia e a hora da noite. Então, assim, eu lembro, eu tenho um bilhete de ônibus guardado, assim, que assim, o bilhete de ônibus é às 8h30 da manhã. Tá escrito 2h30, porque é 2h30 do dia. O dia começou às 6 da manhã. Então é o horário do dia e da noite. Então é uma coisa muito maluca também, que às vezes é dessa história de que se chega alguém assim eu fico pensando, maneira de primeira viagem, né? Alguém, desci no aeroporto de Addis Abeba, vou viajar pelo país. É claro que nos países, nos locais mais turísticos, eles já estão acostumados, então já tem às vezes as 2 horas, né? Ou até a data é diferente, mas se você cai um pouquinho pra fora ali da rota um pouquinho mais tradicional, você vai se deparar com esse tipo de informação e que se você não tiver um conhecimento, ou às vezes você até tendo, você às vezes leva um susto, assim, sabe? Tipo, não sei o que tá fechado, só abre tal hora. Tipo, não, como assim, né? Parece uma loucura. Não, e é muito legal isso que o Gui falou de, né, esse exemplo, assim, fica imaginando um viajante de primeira viagem, né, justamente, que eu também, assim, e aí conectando com algo que o Gui falou lá atrás, daquela mensagem super bonita, da vida é assim, etc., é que eu acho que, de novo, quando a gente gravou o episódio dos transportes no continente africano, aí se você aí que tá ouvindo não ouviu, recomendo ouvir a parte 1 e a parte 2, que a gente também falou disso, que é assim, as fronteiras e os transportes são parte das histórias da viagem, né? Viajar pelo continente africano, muito mais, aliás, não é sobre dar um check numa lista de lugares para ver, né? Ou sobre, tipo, 10 coisas essenciais para ver em Paris, sei lá, né? Não é sobre isso lá. É sobre as culturas, sobre as pessoas e as relações. E as fronteiras, as experiências de fronteiras, as experiências de transportes são, assim, parte enorme, acho que, das nossas histórias de viagem por lá. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Da forma que a gente viaja e a maior parte dos ouvintes, né? Que você, ao ir para essas fronteiras, né? Num transporte público, muitas vezes um táxi compartilhado ou, né, um ônibus e tal, você tem esse período que você tá junto, você tá atravessando com eles, então tem toda essa ajuda, você vai formando esses núcleos, né? Às vezes você tem que vai até a fronteira, daí você atravessa a pé, para depois do outro lado pegar um outro transporte, você já tem aquele grupo, a tendência, você vai para o mesmo lugar, você vai com aquele mesmo grupo, você divide comida, né? Acho que uma das coisas que vocês devem ter falado também no podcast dos transportes, que a hora que você divide comida com as pessoas, isso também vale pra imigração, né? Se você tem alguma coisa, você está dando alguma coisa, às vezes uma comida, um amendoim, ou alguma fruta, alguma coisa, a hora que você tá comendo, você dividir comida aproxima muito as pessoas, né? É uma das coisas mais básicas pro ser humano, né? Comida. Sim. Então a hora que você tá dividindo, a pessoa te respeita, assim, sabe? Que você tá tirando uma comida pra dar pra ele. Então isso tudo, esses momentos, acho que na viagem, acho que realmente, assim, é onde tem grandes lembranças, assim, todos os trajetos e todas... Essa interação que você tem, e depois a própria fronteira e tudo isso, acho que realmente marca muito, né? Tem sempre muitas boas memórias e intensas também, né? E eu lembro que quando eu recebi a notícia, porque eu acabei indo pra África Ocidental, né? Não sei se todo mundo sabe dessa informação, totalmente sem planejar, né? Eu caí lá com uma oferta de emprego temporária de 6 meses, que eu tive que decidir em 2 semanas, assim, se eu ia ou se eu não ia. E aí, nessas 2 semanas, assim, de preparo, eu lembro que o blog do Gui era o meu maior companheiro, assim, de leitura, né? E eu lembro dessa sensação de eu ler os teus relatos, praticamente todos ali, que tinha sido a viagem de Gana, Costa do Marfim, não, Gana, Togo, Benin, eu acho. Burkina Faso. Burkina,
E aí eu lembro que todos os teus relatos, a maioria dos teus relatos era sobre as estações de transporte, sobre os transportes e sobre as fronteiras. E eu lembro que eu, né, nunca tinha estado lá. Eu lembro dessa sensação, pra mim era muito estranho, assim. Hoje em dia eu falo, não faz sentido. Não, porque bem isso, às vezes acontece muitas coisas, mas às vezes elas não são tão intensas, né? Então você vai contar, às vezes, algum outro relato, tudo você tem muitos dias, muitas coisas pra contar um detalhe. E ao mesmo tempo, quando você vai contar uma viagem, é assim, tipo, muitos aspectos, muita intensidade, muitas coisas. Então isso acaba sendo. E até agora respondendo, né, assim, a minha parte do planejamento, acho que tem muito a ver com essa questão da intensidade que a gente tá falando mesmo. Eu sempre, quando atravessava fronteiras, eu acho que eram sempre 2 dias, assim, que eu separava pra isso. Eu não tinha também, assim como guia, acho que não... Também tinha menos necessidade de internet, né? Tipo, o Caína já tava trabalhando com podcast, gravando isso e tal, e na época eu não tinha necessidade nenhuma de internet. Então eu não tinha tanta preparação de conhecimento, de material, de, sei lá, definir coisas, mas eu chegava muito sem informação, mas eu sempre tinha, tipo, eram 2 dias pra atravessar a fronteira, porque era um dia pra sair de um país e um dia pra entrar no outro, né? Então por isso esses 2 dias, assim. E sim, também muita atenção do que é que vai acontecer, e se der e se não der. Isso, assim, a gente tá falando de atravessar, né? Porque também tem que ter, quando você tá viajando entre muitos países, tem que ter algum momento em que você vai, tipo, às vezes no meio da viagem eu tirava um dia pra pensar, tá, então acho que os próximos 2 países vão ser esse e esse. Descobrir onde é que dava pra tirar visto, se eu tinha que aplicar ou não, se ia dar tempo de, né? Também tem esse momento, assim, de tirar um dia pra ir resolver na embaixada de tal lugar. Aí é um dia inteiro pra isso. Com certeza. Né? Então é tipo, é parar, não é assim, é 1 hora. Chegar cedo também, você não sabe se tem. Você não sabe se vai ter fila ou não. Às vezes tem embaixadas de países próximos que é muito cheio, até pra eles, assim, de visto de trabalho, de residência, na verdade. Tudo. Então, às vezes, aquela coisa de chegar na primeira hora, eu sempre gostei de chegar antes da embaixada abrir, assim, sabe? Eu lembro na Mauritânia, que era um dos lugares que era fácil de tirar pro Mali. Então, tem vários outros países, as pessoas também já se comunicam pela internet, que tem países que é super difícil. Também. Na Mauritânia, eu sabia que era fácil. Cheguei antes de abrir, fui o primeiro a entrar e consegui. Às vezes falavam que dava pra pegar no mesmo dia ou no dia seguinte, eu tipo tirei em meia hora, sabe? Sim. Então tem essas questões de que você vai, separa um dia, não vou fazer, que daí você acaba ganhando o dia, né? Então ganhei, se dá tudo certo, você ganha. Ou às vezes, que nem foi o caso que eu falei de Burkina Faso, perdi porque eu tinha que fazer todo um procedimento, tive que deixar meu passaporte. Aí o que eu fiz? Eu deixei o passaporte, pedi pra eles escreverem que o passaporte tava lá e fui viajar pra Burkina Faso. Quer dizer, já tinha viajado por quase tudo, porque eu tinha vindo já da parte oeste, tinha chegado na capital, daí fui pro norte e daí fiquei uns dias, voltei pra depois seguir pro Níger. Então, esse tipo de coisa, né? Às vezes você tá sem o passaporte, você não pode viajar pra fora. Então, mas às vezes na região você consegue viajar, né? Então, enfim. Porque às vezes as pessoas acham que é, né, tipo, é uma coisa rápida, assim, estão acostumadas ou não estão acostumadas a viajar e vão achar que assim, é só lá 1 hora na embaixada e voltar. Ou é, sei lá, só 1 hora pra cruzar a fronteira. E como não é nada planejado, né? Como tem muitos processos informais, como às vezes não tem transporte, como às vezes não tem, você tem que cruzar a fronteira a pé de um lado pro outro, deixar o transporte de um lado, achar transporte do outro lado, pegar transporte de novo. Voltem lá nos episódios dos transportes. Transporte por si só exige tempo. Quando são transportes em 2 países diferentes, então, é dobrado o tempo, né? Então, acho que isso pra mim era o mais importante, assim, eu saber que, assim, tá, o dia de atravessar a fronteira não acontece mais nada. É, tipo, é só fazer isso, né? Não tenho nenhuma meta de onde chegar. E eu lembro muito disso, assim, foi um aprendizado muito grande pra mim, ali na região da Libéria e Guiné, que era, assim, eu ficava feliz chegando onde eu chegasse naquele dia, sabe? Assim, não tinha mais uma meta, assim, não, eu vou sair de A e chegar em B, ou vou sair hoje e vou cruzar a fronteira hoje. Não, era assim, onde eu conseguir terminar o meu dia, eu estou feliz. Não, você sabe, né, quais são as cidades grandes, qual que é o teu objetivo pra pedir, assim, eu vou nessa direção. Agora, o que vai acontecer pra lá, né? Porque você passa, uma coisa que existem países que você atravessa em uma cidade grande pra outra, enfim, um transporte só, né, um ônibus ou um táxi comunitário. Mas tem alguns que você vai até a fronteira e de lá não tem um transporte formal, né, que nem eu tava falando da Serra Leoa pra Libéria, da Libéria pra Guiné, que ela tava até contando. É isso. Você vai ter um
posto de fronteira que dali você não vai pra frente, vai ter alguém de moto que você vai pegar e vai ter uns vilarejos, mas não é nem vilarejos, é um amontoado de casa. Então, tipo assim, tem um lugar aonde que você troca dinheiro, né? Ah, você tem que ter trocado antes? Qual que é a cotação se você troca antes? Qual que é a cotação na hora? Às vezes você acabou de atravessar, você fica na mão das pessoas, porque o que elas forem cobrar é o que vai conseguir. Mas às vezes é a melhor taxa. Então, assim, como que você vai saber se é antes ou depois? Isso muda muito. Então aí entra um pouco a atenção e a preparação de informação que você tem que ter. E daí depois é um pouco do fator sorte também, né? Que assim, até onde vou conseguir chegar, né? Então, vou chegar nessa cidade, não vou. Eu lembro já bem adiante em Guiné que, assim, a princípio era pra seguir uma viagem noite adentro, e daí a polícia não tava deixando, porque eles falaram que tava um pouco perigoso de viajar à noite e tal, num carro desses aí superlotado. Eles encostaram no lugar, todo mundo desceu, dormiu no chão mesmo, assim, sabe? Até amanhecer, e daí depois segue viagem, né? E enfim, antes tinha quebrado, senta do lado lá, ajuda a cuidar das crianças que estão ali, enfim, é tudo bem, bem incerto, né? Eu acho que é importante porque a gente falou sobre isso no episódio sumido e na pré-pauta, e a gente não tá contextualizando agora, né? Assim, mas essa região específica que eu e a gente tá falando bastante agora, que acho que a gente tinha conversado, né? Tipo, qual é a fronteira mais, sei lá, mais difícil? Enfim, talvez volte a mais memorável, mais memorável, Ela, de novo, porque foi uma região que teve guerras civis muito recentemente e teve o surto de ebola ali na Libéria e na Serra Leoa até 2015, né? 2014, 2015. Quando eu e o Gui passamos lá, Gui, você foi quando? 2017? Foi isso? 17, né? E eu passei lá em 2018. Fazia pouquíssimo tempo que as fronteiras tinham sido reabertas. E aí, elas viraram, tipo, não tinha mais estrada, por exemplo, porque não tinha fluxo de carro, né? Por muitos anos não tinha, o país ficou isolado, realmente. Então, a gente tá falando de fronteiras que eu acho que não é a maioria, né, das fronteiras que são assim, mas essas particularmente, elas são no meio de uma floresta. Eu cheguei da Costa do Marfim pra Libéria, não era nem estrada, porque a estrada tava tão esburacada e tão detonada com as chuvas, etc, e por não passar carro, que eu fui de moto por uma trilhinha mesmo, assim, de 1 metro de largura, sabe? Inveja, no meio tá? Tenho inveja quando você conta essa história. Foi maravilhoso. Não, realmente assim, e que ninguém falou. Quando o Gui tava contando a história da Serra Leoa, né, ele contando todos os perrengues, etc, e ele, aquela sensação maravilhosa, né, de liberdade. O ouvinte vai, né, entender, mas eu entendo completamente, Gui, que era a mesma coisa. Eu nessa trilhinha no meio da floresta, em cima de uma moto com um homem que eu não tinha a menor ideia quem era, que me pegou de um transporte, porque eu desci de um transporte, o motoqueiro já veio, fronteira, aí ele me pôs na moto dele, e a pegou a minha negociação mochila. vai no meio do caminho, né? Não, foi, exato, nem tinha negociado no meio do Eu acho que muito do viajar é a sensação de liberdade, né? Então eu acho que por isso que até a fronteira acaba dificultando, porque eles podem, né, travar essa liberdade. E esses caminhos, você sente, assim, que realmente você, né, você tá atravessando por lugares que não são fáceis, você tá seguindo a viagem, tá indo adiante. Então isso eu acho que é uma sensação muito, muito gostosa. É muito gostosa, né? Essas histórias. E essa fronteira pra mim foi a mais marcante, realmente, por várias razões que eu já fui dando agora, né? Eu lembro também desse motorista dessa moto, ele pegou eu tava com um mochilão, eu tinha a capa, né, de chuva, que já estava nela, ele ainda pegou meu mochilão, enrolou em um monte de saco plástico, e sem eu entender nada, não pedi, ele não me pediu, ele só enrolou em um monte, colocou na moto, deu assim, para que ele tá fazendo isso, né, o céu azul. Aí eu fui entender por que a razão, né, porque é um pó. E com chuva ou sem, exatamente, é com chuva ou sem chuva, se é com chuva é lama, e se é sem chuva é pó, então não tem, mas é aquele pó que entra dentro da mochila, não adianta essa capa de chuva que você compra em loja de montanhismo e tal, não adianta nada. A cor da minha pele mudou, Gui. Eu tirei a minha roupa, assim, ó, eu tava com marca da minha roupa, porque a pele que tava exposta ficou marrom. Ficou vermelha. Mas, Gui, Carol, e como é que é o olho? Você estava usando óculos? Ou o motoqueiro já tirou um óculos, já precavido, sabendo já que... Eu fui assim, ó, tô falando, não dá pra falar que o ouvinte não vai me ver, né? Eu não tinha óculos e fui piscando e chorando.
Não sei, Gui. Sabe que eu tive um problema, eu tava com um capacete que não tinha viseira e tinha dado aquela chuva e era meio que era o início da temporada de chuva, as primeiras chuvas, assim, os primeiros dias que estavam chovendo, né? E daí começou a levantar, assim, é muito assim, tipo insetos e mosquitos. Então, indo de moto, a quantidade de mosquito, besoura, sabe, que chocava, né? Assim, batendo, sorte que eu tava de óculos, batia no rosto, batia bastante, assim, forte, sabe? Então, pra ver como que são as coisas. Aonde tá essa sensação de liberdade? Me fala onde. Maravilhosa, Kainan! Muito bom. Claro. Não, eu ia só uma última coisa que eu ia comentar dessa fronteira da Costa do Marfim pra Libéria é que eu tive que fazer o câmbio de pelo menos alguma coisa, porque pra você sair, quando eu entrei na Libéria até a primeira cidade dentro da Libéria, onde dava pra eu minimamente dormir, foram 4h30 de moto. Em cima de uma moto, 4h30 da fronteira até a cidade, né? E eu precisava pagar esse cara, então eu tinha que ter um mínimo de dinheiro pra ficar 4h30. Foi a oficial da imigração que fez o câmbio pra mim. Gente. Olha só. Ela virou e falou, quando você precisa? Ela me falou, vai ser mais ou menos X, né? E a gente trocou. O fator sorte aí, quando o Gui falou dessa questão da sorte, na Etiópia, quando eu fui trocar o dinheiro, que era entre Quênia e Etiópia, tinha um banco ali na fronteira. Aí fui falar com o gerente do banco, ele falou, cotação, tudo. Aí o moço falou assim, não, aqui é a taxa alta, troca com o pessoal cambista. Eu falei, gente, já gostei da Etiópia. O gerente do banco me falar isso, eu falei, aqui você vai perder muito dinheiro. Eu falei, aí conquistou meu coração. Então, assim, aonde você vai ver um gerente falando pra trocar cambista, gente? A gente fala isso, né, Carol, no programa Transporte, que o cambista é sempre a melhor cotação. Sempre, nunca em banco. Fator sorte na Etiópia me conquistou, já na fronteira. Agora, a gente falou muito dessa questão geográfica, né? Mas que eu acho que é difícil, né? De você, na hora de se atravessar a fronteira. Mas tem fronteiras, né? Que pra mim até fluiu bem, e o Kainan falou que não tanto, que são essas que são interligadas, né? E que daí você tem outro tipo de problemas. Então, essas que tem maior dificuldade, mas tem esses vilarejos, tem essas cidadezinhas vizinhas, mas você pega, de repente, entre Joanesburgo e Zimbábue, né, que vai pro Harare lá, é uma grande fronteira movimentada, né, com caminhões e tudo. Você até pode pegar um ônibus para atravessar direto, mas tem aquelas filas, você não sabe, parece que você tá na fila e você nunca chega lá, porque as pessoas entram na frente da fila e de repente tem o transporte que vai embora, não vai, então tem um certa tensão com as pessoas e você vai passar direito ou não vai. Então cada fronteira tem um tipo de experiência, né, Kainan? Gui, eu acho que dá pra gente dividir até as fronteiras em dois tipos, aquelas que estão interligadas entre cidades e as que estão isoladas, que aliás as isoladas são as melhores, aquelas que estão lá entre Sudão e Egito, que não tem cidades próximas, porque ali só vai estar as autoridades e as pessoas que estão passando, então não tem um tráfego de pessoas tão grandes, e geralmente quando tem muita gente, acaba sendo, pra mim, as piores fronteiras, porque você não consegue jogar muito até. Essa do Joanesburgo é tanta gente que não tem jogo. Você tá ali junto, então você não tem relação, é carimbo e não pode ser legal. Então, essas que vocês passaram na trilha, as que estão isoladas 5 quilômetros, o jogo tá a nosso favor e são as melhores até. Porque, primeiro, tem história para contar. Tanto que se for lembrar dessas fronteiras interligadas, não tem histórias, porque eram as mais conturbadas. Assim, passa logo e vai embora. Porque é muita gente, vai ter os motoqueiros, vai ter os cambistas em grande quantidade, então... Não sei se... Acho que a gente pode classificar dois tipos de fronteiras na África, tirando as marítimas, né? Que a gente nem vai tocar nesse ponto aqui, mas tem as fronteiras marítimas também. Senão vai ficar muita coisa hoje. Mas vocês concordam nesse aspecto de fronteira ou tem outras características que vocês queriam ressaltar? Assim, fronteira tal... Tem as fronteiras também, terra sem lei, né? Que não é de ninguém. Tem um território aí que você vai andando... E isso é legal que às vezes até tem o posto de imigração, às vezes é um na frente do outro, né? Então você vai, simplesmente atravessa a rua, tem uma cancela, alguma coisa, e ali você faz a migração num guichezinho, anda alguns metros, faz a entrada no outro país. Isso é uma coisa. Eu lembro do Malawi pro Moçambique, que era longe, vários quilômetros, você pegava, tinha umas crianças com bicicleta, então você subia atrás da bicicleta e era uma descidona, assim, e fazia, nossa, uma descida também gostosa, assim, de ir só ficar torcendo, né? Rezando ali pra não cair, né? Pra capotar ali, é perigoso. Mas enfim, você atravessava essa terra de ninguém, né? Às vezes, né, a terra de ninguém é realmente uma coisa que não pertence a ninguém, e às vezes é simplesmente esse trajeto que você faz entre os dois países, né? E isso são muito legais, essas experiências, né, que você tem. Cada lugar tem uma forma diferente de atravessar. Também do Moçambique pra Tanzânia tem o rio Moruva, que você tem que atravessar de barco, né? Enfim, ou de canoa, ou pegar um negócio. Então é muito diferente aí cada fronteira. From crossing the border. Almost there. Cannot cross here. We're crossing the border.
Uma das fronteiras pra mim que mais me marcou, que a gente falou no episódio que não existe, que foi de Senegal pra Guiné-Bissau, que a gente falou que por que foi impactante pra mim. Foi a primeira fronteira onde a moeda era a mesma, e isso afetou totalmente a questão da relação de ter cambista ou não, de conglomerado de pessoas. Quando eu passei, até depois que eu me toquei nisso, falei, gente, essa fronteira tá gostosa de passar. É literalmente gostosa, é o termo que eu vou usar. Falei, por quê? Aí só depois lá o pessoal de Guiné falou, Kainan, porque a moeda é a mesma, então não tem, tipo... Cara, assim, ela é gostosa por quê? Primeiro que você sente que você tá no interior do Brasil. As casinhas, né? A característica, a terra. Eu não sei, mas eu queria só compartilhar que a fronteira minha favorita foi essa. Eu não sei quais são de vocês. Só trazer um momento leve. Quais foram? Não, e acho que a própria língua também, né? Apesar de eles falarem o crioulo, ele fala, né, fala português, tem uma identidade. Ali você realmente parece que tá viajando, tá em casa. E assim, é bem né? tranquila, não tem muita gente. Os carrinhos. E é uma daquelas fronteiras que você falou, né? Que passa bastante gente entre Senegal. É muito corriqueiro, né? Passa, vai e volta. Então o Tramimit é muito alto lá. Então, mas Carol, qual foi a sua fronteira favorita e quais traços evidenciam isso? E por quê, né? Não sei, às vezes, ou porque o policial foi engraçado, ou porque te ajudou, não sei, mas... Engraçado, eu fiquei, na hora desde que você comentou, eu fiquei justamente pensando que é a minha fronteira favorita, né? O que define isso. Que, aliás, é uma pergunta estranha, né? Qual é a sua fronteira favorita? Isso aqui você não ouve todo dia, mas a gente vai trazer pra cá. Não, eu acho que a que eu mais gosto é justamente as que eu mais tive história, né? Que são as pra entrar e sair da Libéria, na verdade. Mas isso é uma característica muito minha disso que a gente tava falando antes, das histórias, da liberdade, do desconhecido, da aventura, do não saber se vai... Eu gosto dessa sensação de saber se... Né? E aí, onde é que eu tô indo? Onde é que eu tô chegando? E as pessoas foram muito acolhedoras, na verdade, também tem isso. Então, eu falei só rapidinho no momento aqui do podcast antes, mas realmente o mais comum é que os oficiais nas fronteiras sejam homens. Quando tem mulheres, são poucas mulheres, né? E na Libéria, a maior parte das oficiais são mulheres. Isso me deu também um aconchego, uma segurança muito diferente das outras. Agora, assim, em termos de facilidade, né? Assim, porque realmente não foi fácil, mas é porque eu gosto disso, né? Eu gosto dessas histórias, essa parte mais da natureza, ser no meio do nada, de estar na floresta e tudo mais. Eu acho que as fronteiras as de Gana com todos os países vizinhos são super bem estruturadas, assim. Tanto com a Burkina, quanto com o Togo, quanto com a Costa do Marfim. E eu acho que talvez elas não sejam tão agitadas quanto as que vocês falaram, sabe? Então elas são fronteiras de, por exemplo, a de Gana com o Togo, você chega na capital do Togo. Lomé, que é a capital, está na fronteira. Tipo, em 5 minutos você tá no centro da cidade. É completamente urbana a fronteira, mas talvez não, com certeza ela não tem tanto movimento quanto tem nas fronteiras ali do sul da África, né? Eu imagino, assim, por serem países com estruturas diferentes. Então eu acho que são fronteiras da Burkina Faso pra Gana também, ela é bem tranquila, bem, tipo, as pessoas te levam igual o Gui conta, acho que essas memórias eu tenho, né? Do oficial te pegar pela mão e te levar de uma casinha pra outra, assim, não, vem aqui, você tem que sair daqui pra outra, aí pega na mão. No Togo, quando eu fui de Gana pro Togo, eu atravessei sem querer, tipo, eu entrei na casinha pra sair de Gana, e aí eu não sabia o que eu tinha que fazer, atravessei, quando eu me dei conta, eu falei, não, mas aqui já é Togo, sei lá, 50 metros pra frente. E veio um cambista, justamente, veio perguntar se eu queria trocar dinheiro e eu não queria. Eu falei, não queria e tal, mas eu tava completamente perdida. Acho que ele viu que eu tava perdida. Daí ele falou, me dá seu passaporte. Eu dei. Eu sou dessas que confio. Você é maluco. Ele abriu. Eu sou. Gente. Assim, não façam muito o que eu faço. Assim, eu não tô aqui pra dar dica, eu tô aqui pra contar as minhas histórias. Mas ele abriu meu passaporte e ele falou, não tem carimbo. Aí, mais um dessas relações que nem deu tempo de eu pensar. Eu só ouvi ele falando, não tem carimbo, pegou na minha mão, me puxou, cambista. Me puxou de volta, me levou pra salinha onde eu tinha, ficou me esperando do lado de fora, pediu meu passaporte de novo, abriu meu passaporte e ele falou, savá, tipo, tá tudo bem, pode ir agora. E fui embora, sabe? Então, essas lembranças, assim, E as de vocês? Vocês têm fronteiras favoritas? Não, mas acho que essa que eu contei, né, também, que é nessa região ali de Serra Leoa, Libéria, acho que foi uma recente que me marcou, né, bastante, que eu gostei muito, assim, pela aventura e por toda a questão que estava envolvida. Mas eu falei que teve de Burkina Faso para o Níger, foi muito legal também, de interação com as pessoas e de ver que
De repente eles estavam me tratando no Níger, eu fui muito bem tratado por todos os oficiais e todo mundo que normalmente eu tenho medo, mas por outro lado eu tinha um sentimento dúbio porque as pessoas que estavam viajando não estavam sendo bem tratadas e estavam sendo elas extorquidas, então essas pessoas desses outros países, então foi bem complicado, assim, mas muito legal de estar, muito marcante essa interação. Mas eu acho que eu gosto desses desafios, assim, de fronteiras meio, assim, pouco atravessadas, assim, então esse lugar é desse frio da barriga, o que vai acontecer. Que passam 5 mil turistas ao ano. Você é um... Não, mas até a da Etiópia, que passa bastante, que é na Etiópia, sei lá, mas é uma viagem longa, né, de chegar. Agora falando, a gente vai falando, vai lembrando, né, quando eu fui da Somalilândia, é um dos países que não existem, né, região norte da Somália, e que é independente desde 91, eu atravessei uma fronteira, eles têm até uma fronteira que até eu liguei nessa, que é assim, que vai da capital Hargeisa até o Djibouti. E eu tava em Berbera, que era o porto, eu tentei muito atravessar por mar até o Iêmen, num barco que eles levam vaca. Fiquei indo várias vezes no porto lá, conseguindo, não chegou, ainda bem que não chegou, né, porque era meio perigoso, eu acho. Não chegou a barcaça lá que levava. E daí eu acabei atravessando um deserto, então de Berbera, atravessei todo um deserto até chegar no Djibouti. E assim, com direito a aquele planejamento, assim, em algumas horas talvez a gente consiga, daí demora dias, porque tem que dormir no meio do deserto, porque não tem como atravessar. Então essa também foi uma de superação. Mas acho que sempre tem várias, assim, que tem umas grandes memórias. Eu falei de atravessar do Malawi pro Moçambique, mas da Zâmbia pro Malawi foi uma daquelas que eu não sabia se podia, não podia, tava com visto antes, e cheguei à noite. E eu achei que eu ia ter que acampar na beirada, porque eu achei que não funcionava 24 horas. E não. Tinha até uma vanzinha lá que ia sair de madrugada, assim, sabe? Atravessando de madrugada. E eu lembro uma experiência, era à noite, então não vi nada, mas pra ver como tem outros aspectos, assim, né? Eu lembro de dormir cansado de um longo dia de viagem, e eu acordei com mulheres que nem estavam nessa van cantando, mas assim, tinha acho que umas 10, 12, eu tenho gravado isso. As mulheres cantando, já tava quase amanhecendo, e eu achei, devia ser algum hino de igreja delas, de alguma coisa, assim, e eu acordei com elas cantando, parecia quase um sonho, assim, e de repente o sol meio que nascendo, assim, sabe, aquele clima, assim, da primeira luz do dia, e elas cantando, e parecia que ia acabar, assim, e não, foram horas cantando. Então tem algumas memórias, assim, que são realmente das pessoas que estão, das coisas que acontecem ao acaso, né, e que são as grandes lembranças. Então tenho boas lembranças aí de várias fronteiras. Eu gosto de falar, assim, né, ouvindo as histórias de vocês, me lembrou disso, que nem é só com relação à fronteira, mas em fronteira certamente eu cruzei muito com esse tipo de pessoa. Eu sinto muito que existem, eu chamo de anjos de viagem, assim, né, que são essas pessoas que de repente cruzam o nosso caminho e que são verdadeiros anjos na nossa vida mesmo, né, que vão, sei lá, dar uma experiência incrível, ou que vão nos oferecer uma comida ou um abrigo, ou que vão dar o caminho pra um tal lugar, não sei, eu acho que muito da magia da viagem, do que eu gosto da viagem, é cruzar com essas pessoas, assim, né, e nas fronteiras isso aconteceu muito. Esses anjos até ressignificou minha relação com os motoristas. Eu tenho um carinho por motorista onde quer que eu vá hoje em dia. Mudou muito. Galera, esse programa foi sem pauta, literalmente. Então, como vocês ouviram no decorrer do programa, teve uma primeira e falhou, isso acontece. Aliás, no momento do check-in, eu vou falar para o ouvinte ter um mapa da África aberto, né? Porque, aliás, Gui, como é que você lembra o nome dos lugares? Pelo amor de Deus, cara, eu fico aqui ouvindo, eu nem lembro das capitais. Não, capital eu lembro, mas fronteira eu não lembro nada. Você fica falando, eu falei, gente, ou o Gui tem uma memória, ou eu tô velho. Eu acho que eu tô velho, eu acho que é mais plausível. É que eu sou bem mais novo que você. Mas então acho que conseguiu motivar as pessoas, fomos sinceros, falamos do Marlboro, do cigarro, do jogo, enfim, tem história pra caramba. Então agora vamos pro jabá. Então a trilha tá aí de fundo já. Gui, onde é que as pessoas te encontram? Fala das redes sociais, dos livros e tudo mais pra galera aí que tá ouvindo. Nas redes sociais é o @sairporaí. Eu não publico tanto, mas sempre tem alguma coisinha, normalmente, quando eu tô viajando. E muitos dos relatos dessas viagens aí, eu tenho 4 livros publicados, 2 deles sobre o continente africano. Então tem aí uns 35, acho que 34 países da África. Quem quiser saber mais nas viagens por lá, é o Destinos Invisíveis, e outro é o The Cape Town a Muscat, uma aventura pela África. Tenho também um livro sobre minha viagem pela Rota da Seda, que é de Istambul a Nova Delhi, uma aventura
Rota da Seda, e uma viagem pelos países que não existem. E eles estão nas principais livrarias, acho que é fácil achar na internet. Vou deixar o link na descrição, Gui, para as pessoas. Então tá. E eu tô pensando em voltar a vender direto também, depois eu vejo se qualquer coisa entra em contato comigo. Tinha parado, tinha deixado só com as livrarias. Cansei de visitar o correio, mas acho que eu vou voltar um pouquinho. Maravilha, então tá o link aí tudo do Gui. Também quem quiser comprar direto com ele, fala com ele diretamente no Instagram. E Carol, sua aposentadoria, vamos falar do contrato. Acabou, gente. Carol não vai aparecer por um bom tempo. Você vai. Ela nem tá no Instagram, né? Aliás, já tô. Nem. Carol, você está incomunicável pras pessoas agora, né? Então você vai ficar. E agora, né? Então, gente, Hoje é um jabá de despedida, não, um até logo, né, eu acho. Eu tô aí numa grande fase, há alguns anos já, mais intensamente desde o ano passado, numa grande transição, eu acho, na minha vida. E aí isso implicou em eu me distanciar do Instagram por um tempo. Então normalmente eu falava pra vocês, vão lá no carol.cier. Se vocês forem, vocês não vão me achar por enquanto, mas eu tô mergulhando aí muito intensamente no mundo do corpo, das expressões corporais, das danças e muitas pesquisas. Então também devo me afastar aqui do podcast por um tempo, porque eu tô muito ligada em outros temas. Tô triste. Carol, ela falava tão bem, ela falava confusa, ela falava tão bonitinho hoje, agora vai embora, mas tudo bem. Kainan, tantos anos me treinando, né? Kainan, tantas horas de investimento no meu potencial. Pra podosfera. O aprendiz virou o mestre, né? Agora, cara, daqui a pouco a Carol tá com um podcast de viagem. É isso mesmo. Por isso que ela parou. É isso, ela tá... vai fazer o Mochileiros com pauta. Concorrência. Então, Carol... Não, mas é isso. Tô meio afastada por um tempo, mas eu sigo fazendo encontros de dança, de expressão corporal, de autoconhecimento através do corpo, e eu posso deixar no link também. Eu acho que eu tenho um grupo no Telegram, que é por onde eu comunico essas coisas. Então, no papo não é viagem, mas com certeza tem muito de tudo que eu aprendi das minhas influências aí da África Ocidental. Carol, vou deixar seu jabá longo, porque essa é a última vez, tá? Tô permitindo. Deixe! É minha despedida, não é meu jabá. Não, mas é isso, gente. Eu e Kainan, a gente ainda não tá se divorciando oficialmente. Mas... Tá dando um tempo. Tá dando tempo. Exatamente, mas logo ela volta aí. Então, Carol, muito obrigado. Então, é isso. Eu vou, assim, sem muito aqui, sem momento emotivo, que eu não sou emotivo demais, despedida é sempre ruim. Então, Gui, muito obrigado pela conversa sem pauta, Carol também. Então, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Kainan. Obrigado, Carol. Adorei.